Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Londrina. Apresentação: Marco Guarizo. 6h35. Um grande abraço para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Já estamos com a transmissão em 99,1 FM, também no portal cbncampinas.com.br, aplicativo da CBN Campinas e no YouTube, Esportes CBN Campinas. A bola rola daqui a pouquinho, às 7h, e você vai acompanhar aqui na CBN a transmissão na íntegra do jogo entre Londrina e Guarani. A narração será de Carlos Cabela. Comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Léo Tonin, mesa de som da CBN Campinas, Elton Grimaldi, coordenação de esportes da CBN Campinas é de Rafael Pio. E a gente vai começar trazendo os destaques desta partida. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O primeiro destaque é do Bugre. Alô, um grande abraço para você, Léo Tonin. Guarani. Tudo bem, Guariz? Um grande abraço a você, um abraço muito especial, ouvinte CBN é o Bugrão, hein? 13 pontos ganhos, está na zona de rebaixamento, 19º colocado e precisa voltar a vencer na competição. Escorregou em casa, empate 0x0 diante da equipe do CSA, além, claro, de precisar do resultado, mostrar um futebol mais convincente, é o que a torcida espera, hein? Maurício Kozlinski, o goleirão, que acabou sofrendo uma lesão na mão direita, acabou voltando a treinar só nessa quinta-feira, nem viajou para encarar o Londrina. E o Rodrigo Andrade também, ele foi diagnosticado, né? Ele foi detectado uma lesão de grau 2 no bíceps femoral direito. Também não viajou, fica fora, não encara a equipe do Londrina. O Marcinho, também a gente recebeu uma nota, de acordo com o departamento médico, não joga. E um Guarani que tem aí 3 novidades, hein? Lucas Ramon no lugar do Diogo Matheus. O Silas, né, que já víamos, tinha aquela pretensão dele jogar no lugar do Rodrigo Andrade. E no ataque, hein, Júlio César no lugar de Bruno José, além, claro, de um esquema com 3 zagueiros. A manutenção é de um esquema pelo técnico Marcelo Chamusca, viu, Guarizo? Tá certo, Léo Tonin, esse é o primeiro destaque do Bugre. E o Leque, o Londrina, o Tubarão, o time da casa, o seu destaque, Léo. A equipe do Londrina, né, 12º colocado com 15 pontos ganhos, vem de uma derrota aí diante do Vasco 1x0 em casa, acabou perdendo uma invencibilidade de 4 meses jogando, né, no seu domínio no Estádio do Café, e de 3 jogos que não tinha aí, não vinha de derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Adilson Batista tem retornos importantes, hein, o João Paulo, volante, e o atacante Gabriel Santos retornam de suspensão, e o meia GG, recuperado de um edema na coxa, fica à disposição dos jogadores confirmados na equipe titular. E quem fica fora da partida de hoje, ou aqueles jogadores que ficam fora, seriam ali o zagueiro Simon e também o volante Marcinho, que receberam o 3º cartão amarelo. Vai transmitir todas as emoções da partida entre Londrina e Guarani direto do Estádio do Café. Ele, Carlos Cabela, vem trazendo o seu primeiro destaque. Um abraço, Cabela. Um abraço para você também, Guarizo, a todos da CBN Campinas. Jornada esportiva para Guarani e Londrina, um grande jogo, pelo menos a gente espera, nessa noite de sexta-feira, para fechar a semana com chave de ouro e o Bugrão, com uma vitória importantíssima nesta noite, meu caro Guarizo. Vai comentar a partida aqui no Futebol CBN Campinas, Carlão de Freitas. A sua primeira expectativa, grande abraço para você, seja bem-vindo, Carlão. Um abraço, Guarizo, muito obrigado, um abraço também ao ouvinte que está acompanhando aqui este pré-jogo, daqui a pouco Londrina e Guarani, jogo difícil, jogo complicado. Londrina vem de um tropeço aí no Estádio do Café, e o Guarani precisando dar uma satisfação ao seu torcedor. Esquema com 3 zagueiros mantido, eu particularmente não gosto, mas quem sou eu na fila do pão? Quem manda é o Marcelo Chamusca, é o 3º jogo consecutivo com esse esquema. A primeira tentativa deu certo, não sei se em termos técnicos, mas em termos de resultado acabou dando certo. Contra o CSA nem tanto, e hoje a tentativa fora de casa mais uma vez com esse esquema.
a lamentar a saída ou a ausência do Rodrigo Andrade, que é um cara que carrega, um cara guerreiro, é um cara bom para jogo fora de casa, e hoje ele não vai estar. Eu tenho certeza que o Guarani vai sentir muita falta. Mas, já que não tem Rodrigo Andrade, vai Leandro Vilela, vai Silas, e com essa novidade o Júlio César de volta aí entre os titulares, a expectativa de que o Guarani possa se recuperar nesta Série B. Você na fila do pão é quem leu o jogo para o ouvinte internauta da CBN, Carlão de Freitas. Você é o olho tático da CBN Campinas, Perigoso Carlão. Como é que é, Léo? Repete. O perigoso Carlão. O perigoso Carlão. Você precisa ver no TikTok. Ô, louco, aí não. Então quer dizer que quando eu chamar o Carlão, no comentário, Carlão de Freitas, o perigoso. O perigoso. O perigoso. A Série B começou essa 14ª rodada ontem com a derrota em casa. Ontem não, na terça-feira, com a derrota em casa da Chapecoense de Gilson Kleina para o CRB de Daniel Paulista, 2-1 para a equipe alagoana. Ontem, a Ponte Preta ficou no empate por 0-0 com o Sampaio Correia no Majestoso. Ponte segue também na zona do rebaixamento. E a equipe do CSA em Maceió empatou com o Grêmio por 1-1. O Grêmio sobe nesse momento, continua, né, no G4 deste Campeonato Brasileiro da Série B, mas ameaçado pelo Sport e até pelo Tombense. Por que não? O Tombense precisa golear na rodada, né? Mas há a possibilidade matemática de ultrapassar a equipe do Grêmio. A classificação da Série B neste momento tem o Cruzeiro na liderança com 31 pontos. Vasco é o vice-líder com 27. Bahia é o terceiro com 25. O Grêmio é o quarto com 22. Os dois times de Campinas estão nesse momento na zona do rebaixamento. Náutico, 17º colocado, 13 pontos. Ponte Preta também 13 pontos com 14 jogos. Guarani, 13 pontos com 13 jogos. E o Vila Nova é o lanterna com 11 pontos. Por isso, é muito importante uma vitória para o Bugre, que se vencer, salta bastante na tabela e deixa a zona do rebaixamento para trás. Você vai mandando mensagem pro WhatsApp da CBN Campinas, 991869070. O Elton Grimaldi vai mandando mensagem no WhatsApp do âncora aqui e a gente vai trazendo as informações do jogo. Alô, Antônio Costa, boa noite, Cabela e todos da CBN. Estou na audiência aqui no YouTube. É o nosso canal no YouTube. Para ter sua mensagem lida no ar, é aqui neste canal que você está acompanhando, Esporte CBN Campinas. Clica lá, Esporte CBN Campinas, para você mandar a sua mensagem e participar aqui da transmissão de Londrina e Guarani. Logo depois do intervalo, em definitivo, as escalações, o comentário do jogo, tudo isso e muito mais. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Londrina. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Londrina. Apresentação: Marco Guarizo. 6h45. Vai crescendo a expectativa do torcedor bugrino. A bola vai rolar daqui a pouquinho no Estádio do Café para Londrina e Guarani. Público não muito grande, não. Tudo bem que o Estádio do Café é enorme, né? Quem não se lembra daquele pré-olímpico de 2000 com Alex, Ronaldinho, uma seleção brasileira dando um show naquele pré-olímpico, treinada por Vanderlei Luxemburgo. Depois, lá nas Olimpíadas de Sydney, não deu nada certo, né? Mas esse palco histórico do futebol paranaense e brasileiro é o Estádio do Café. Léo Tonin, o Guarani já está definido? Tudo pronto, viu, Guarizo? Tudo pronto. E o Londrina? Pronto também, já na pedra. Então, aqui na CBN Campinas, agora, Léo Tonin apresenta os artistas do espetáculo. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. Alô, torcedor bugrino! Time escalado e confirmado pelo técnico Marcelo Chamusca. Joga com Rafael Martins, camisa número 1. João Vitor, 28. Hernando, 14. Leandro Castan, 5. 19, Lucas Ramon. 31, Leandro Vilela. 96, Silas. 10, capitão do time, Giovanni Augusto. 16, Matheus Pereira. Camisa número 7, Júlio César. E 9, Lucão do Break, confirmando a equipe titular do Guarani. Rafael Martins, João Vitor, Hernando, Leandro Castan, Lucas Ramon, Leandro Vilela, Silas, Giovanni Augusto, Matheus Pereira, Júlio César e Lucão do Break. À disposição do banco de reservas, o técnico Marcelo Chamusca conta com Arthur, Diogo Matheus, Derlan, Eduardo Persson, Madson, Vitinho, Bruno José, Iago e Maxwell. Londrina. Alô, torcedor do Londrina. Time escalado e confirmado pelo técnico Adilson Batista. Joga com Matheus Nogueira, camisa 1, Samuel Santos, 2, Augusto, 20, Vilar, 3 e Altinho, meia dúzia. João Paulo, capitão do time, 5. Johnny Lucas, camisa 8, GG 10, Caprini 11, Douglas Coutinho 17 e Gabriel Santos com a camisa número 9, confirmando a equipe titular do Londrina. Matheus Nogueira, Samuel Santos, Augusto, Vilar e Altinho. João Paulo, Johnny Lucas, GG, Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. À disposição no banco de reservas, o técnico Adilson Batista conta com Matheus Albino, Samuel, Matheus Lucas, Dudu, Jean Henrique, Mandaca, Watson, Alan Ruschel, Mirandinha, Vitor Daniel, Luan e Salatiel. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Denis da Silva Ribeiro, auxiliar 1 Pedro Jorge Santos, auxiliar 2 Rondinelli dos Santos e no VAR o Carlos Eduardo Nunes. Para celebrar o mês dos namorados com o desempenho sexual que você merece e autoestima renovada, agende agora mesmo uma consulta na Clínica Upman, referência em tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e reposição hormonal. WhatsApp 998005939 e garanta aquele momento especial com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas, é o seguinte, hoje, 24 de junho, dia de São João, é o aniversário de uma pessoa muito especial,
né? Histórica, inclusive, na CBN Campinas. E essa pessoa tão especial, para quem nós mandamos um beijo, ela sempre chamou o nosso Elton Grimaldi, apesar da altura dele, de Eltinho. Então eu vou te fazer a pergunta da maneira que era feita anteriormente aqui. Eltinho, é bom? O Eltinho Grimaldi é bom. Agora o Eltinho do Londrina é bom, mas se puder evitar essa homenagem que a gente faz aí, meu papi, João Carlos de Freitas. Por isso que eu falei que eu tava com sede, Léo Toninho. Porque a hora que terminar aqui, nós vamos dar um beijo e um abraço no velho João e desfrutar de um guaranazinho, né? Tem que é um atleta, né? Faz atividade física, areia, mas hoje, né? Hoje pode, né? Hoje pode. Então vamos lá, um beijão carinhoso. Já estaremos aí para festejar mais uma primavera de João Carlos de Freitas. Brincadeiras, parabéns à parte, é o momento do Guarani, né? O Guarani precisa vencer, precisa dar uma satisfação ao seu torcedor, vem de consecutivos tropeços, né? Um em casa e agora... Não, até que teve a vitória contra o Novo Horizontino, mas esse jogo contra o CSA era um jogo em que o Guarani teria que ter conquistado os 3 pontos, isso não aconteceu, e agora se vê na obrigação de disputar lá em Londrina. Jogo difícil, Londrina também vem de tropeço, perdeu para o Vasco da Gama, mas o Guarani vem aí com toda a responsabilidade, com um momento um pouco mais turbulento para buscar esse resultado. Com algumas mudanças, a que mais me chama a atenção é o Lucas Ramon, né, no lugar do Diogo Matheus. Agora você não pode conferir mais o treino, você não entende muito o porquê das mudanças, mas o Chamusca está convivendo com esse pessoal diuturnamente aí, então ele tem as suas razões para resolver trocar. Tem o Silas e tem o Leandro Vilela, já falamos no destaque, né? O Rodrigo Andrade vai fazer muita falta, principalmente por ser um jogo fora de casa, em que ele carrega, em que ele briga, em que ele luta. Tanto é que a última vitória do Bugre foi contra o Novo Horizontino e o Rodrigo Andrade teve uma participação especial e decisiva quando foi o autor do gol. Na frente o Chamusca muda também, abre mão do Bruno José, que realmente vinha devendo, e o Júlio César, que depois de um período aí de lesão, se curando, se tratando, retorna e com a possibilidade ou com a responsabilidade de ser aí um assistente, de ser o cara aí para ser o par do Lucão do Break. O Guarani vai ter que tomar alguns cuidados, o Londrina tem alguns jogadores de qualidade, o Eltinho é um cara que desce, que movimenta ali o lado esquerdo, o João Paulo, aquele mesmo que jogou na ponte de bola parada, o GG também, que é o armador, e principalmente a dupla da frente, o Gabriel Santos e o Douglas Coutinho. Não vou arriscar dizer quem é o favorito, até porque o Londrina faz aí uma Série B de altos e baixos, só que o Guarani precisa dar uma satisfação. E nada melhor que vencer fora de casa, encerrar a semana com vitória e, claro, longe desta zona tão incômoda chamada zona de rebaixamento. Mais uma pergunta para você, Carlão. A saída do Ronald para o futebol do exterior é motivo de alegria ou de tristeza para o torcedor bugrino? Olha, pela movimentação nas redes sociais é um motivo de alegria, né? Infelizmente para o Ronald aí, ele não deu certo, até para o torcedor bugrino, ou até para o time do Guarani, que apostava tanto, né? Uma vez que ele vinha aí referendado depois de passagens pelo Atlético Goianiense, mas no Guarani acabou não dando certo, nunca chegou a ser um titular efetivo, se eu não estiver enganado fez um gol contra a Ferroviária, né? Fez esse gol contra a Ferroviária no Brinco de Ouro, nada mais que isso, era um cara que chegou aí cercado de expectativa, falando até em titularidade, mas não deu certo, ele que tenha boa sorte aí, como as assessorias falam, em seus novos desafios. Novos ares, só um detalhe, ele marcou aquele gol de pênalti nas quartas de final contra o Corinthians de cavadinha no Cássio. Cavadinha foi o Venuto, não foi? Eu acho que foi o Ronald, hein? Foi o Ronald? É, vou dar uma checada. Foi o Ronald. É, foi o Ronald, então, tá de parabéns. Uma das poucas coisas que fez então ele fez duas coisas pronto. sensacionais, o gol contra a Ferroviária e essa cavadinha aí contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então que ele tenha boa sorte aí, o menino Ronald, mas aqui no Brinco de Ouro, ele não vai deixar saudade. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br.
6h55. Falta pouco para a bola rolar no Estádio do Café para Londrina e Guarani. Convidando você, ouvinte, a enviar sua mensagem para o WhatsApp da CBN Campinas. É o 99186-9070. 99186-9070 ou no YouTube Esporte CBN Campinas. Nós também estamos transmitindo no canal CBN Campinas, que você acompanha a programação local da CBN, mas já pedindo, chamando você para migrar para o Esporte CBN Campinas, um canal exclusivo para as transmissões esportivas da CBN Campinas. E agora, é isso aí, Léo Toninho chamando, vem pra cá. E a partir de agora, assumindo o comando do futebol CBN Campinas para todas as emoções de Londrina e Guarani, vem aí, Carlos Cabela. Boa transmissão, Cabela. Guarani e Londrina. Obrigado, Guarizo. Grande abraço a todos. Uma ótima noite de sexta-feira. A bola vai rolar daqui a pouquinho para Londrina e Guarani. As equipes ainda fazem um bate-papo ali. E a gente vê a imagem nesse momento ali do massagista ou do médico do Guarani ali, passando aquele sprayzinho que é para... Aquele spray ali é para tirar dor no ombro do Rafael Martins, o goleiro do Guarani, meu caro Léo Toninho. E bom detalhe, né? A gente não sabe se ele já estava sentindo alguma coisa ou sentiu agora no aquecimento, mas o jogo nem começou, já tem um ponto de interrogação aí pelos lados do Guarani. Acho que não é nada não, vai pro jogo. É. Fala de novo, Carlão. É o velho filósofo. A dor é o pijama do atleta. Nossa, com essa voz ainda? Meu Deus do céu, que é isso? Perigoso, tá perigoso hoje, hein? Meu Deus, que é isso? Noite de sexta-feira, o cara, a gente descobre que o apelido do cara é Perigoso, numa sexta-feira! Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, hein? Que coisa, hein? Muito bem, você que está acompanhando em 99,1 FM no YouTube, também no aplicativo da CBN Campinas, no portal CBN Campinas, em todas essas plataformas e em tantos outros aplicativos que tem o somzão da CBN, pode participar com a gente através do 991869070, que é o nosso WhatsApp, ou então se você está através do YouTube, manda um recado no YouTube, lá no Esporte CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, é o novo canal do esporte da CBN Campinas no YouTube. Você pode participar, interagir com a gente através desse nosso canal, ou então através do WhatsApp. Se você estiver fora da região de Campinas, 19 é o nosso DDD. E realmente, Guarani todo de verde, como o Carlão disse, o Londrina, lembrando muito o uniforme da Argentina, a camisa azul ali celeste com as listras brancas na vertical, calções e meias brancas, a equipe do Londrina. O árbitro da partida, o Denis da Silva Ribeiro, Serafim Alagoano, está ali tomando as últimas providências para o início da partida. Vai ter um minuto de silêncio neste momento no Estádio do Café em respeito às vítimas do Covid-19. E a bola vai rolar aqui na CBN Campinas para você acompanhar, para você, torcedor do Guarani, aumentar o som, aumentar o volume da CBN. Vem com a gente, quem sabe hoje é o dia de vitória do Guarani. Torcedor que tanto pede, que tanto espera mais uma vitória do Bugrão nessa sequência da Série B para sair desse Z4 terrível que está a equipe do Guarani. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado, vai começando a partida por conta do senhor Denis. Vai lá, seu Denis. Tá tudo pronto, acertou seu bolão, tomando os últimos detalhes ali, um minuto de silêncio já registrado pelo árbitro da partida, pequeno público do Estádio do Café. Vai começar o jogo, tá tudo certo. O árbitro ali conversa ali com alguém do staff ali, agora sim. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui na CBN Campinas! Guarani e Londrina! Futebol, vamos CBN! Guarani, Londrina e Guarani, 14ª rodada, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro 2022. Vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento foi feito ali pela direita, Lucão do break chega para fazer o domínio, tenta a finta, último toque do próprio Lucão, arremesso manual que favorece o Londrina ali pela esquerda, campo defensivo, comecinho de jogo, já recupera a bola, sai jogando ali com o Eltinho pelo lado esquerdo, vê o Lucão do break brigando por ela, bola vai para fora, retribui o presente ali, o Eltinho, arremesso é pro Guarani, já cobrado, recebe o Vilela no peito, a bola correu mais que ele, chega rasgando por baixo, Johnny Lucas, na
perna, no pé de ferro, a bola espirrada, vai lá no campo de ataque, corre lá na frente o Gabriel Santos, corre também na chegada do Matheus Pereira, a bola vai para fora, quem chegava por ali, o Matheus Pereira, o último toque da bola, arremesso manual para a equipe do Londrina, campo de ataque já cobrado, briga pela bola, a equipe do Guarani, no bate e rebate da bola espirrada, chega mais uma vez a equipe do Londrina, pegando a bola por baixo, dá um tapa nela, Matheus Pereira faz o corte, vem Guarani por campo de ataque, vai chegando o Júlio César lá pela esquerda, a bola vai para fora, arremesso manual, para o Londrina, lá pela direita, o Samuel Santos acompanhou, e tem jogador caído e sentindo demais, e é do Guarani, meu caro Léo Tonin. E é o Lucão do Break, né? O Lucão do Break caído ali no gramado, sentindo bastante. Ele que vem durante esses jogos muito emotivos, né? A gente vê realmente o Lucão do Break pós as partidas, até chorando, com aquele semblante um pouco até de desespero. De uma forma geral, no chão, caído, parece que tem dores ali no cotovelo direito. Jogo parado foi em cima ali do camisa 20, jogador camisa 20 ali do Londrina. Jogo parado, pós de bola, claro, para os donos da casa, mas o Lucão ainda sentindo bastante, viu, Cabelo? Exatamente, parece que deslocou ali o cotovelo, né? Quando ele teve um encontrão no alto ainda, né? Augusto, exatamente. Ainda no alto, ainda teve um encontrão ali. Lucão do Break tá sentindo, o braço direito ali, o departamento médico fazendo o atendimento. Chega o médico ali, bota uma toalha do lado ali, parece que tá tudo certo com ele. Ô, Cabelo, falando em sentir, né, o lance do Arboleda, né, que lance feio, de ter segurado o pé no gramado, virou ali o tornozelo, já foi identificado, né, um rompimento ligamentar lá. Que lance feio, é um lance que você não consegue nem ver um replay, né, Cabelo? É verdade, terrível, terrível. O lance do Arboleda, ligamentos, né, rompidos, cirurgia pela frente, corre-se o risco, inclusive, de ficar fora da Copa do Mundo pelo Equador, né? O Arboleda que corre esse risco e é terrível, né? Ficar fora de uma Copa do Mundo. Por uma contusão num lance tão... poucos meses. Pode ser um lance bobo, né? Porque um lance sem... Mas fazer o quê? Aconteceu, não é? Olha Londrina, parece que tá tudo bem lá colocando o break. Sai trabalhando ali pela esquerda mais uma vez o Eltinho. Ele perde a canhota, ele volta a bola ali pela intermediária. Atrapalha a chegada do Vilar, ele bota na frente. Vem mais uma vez por baixo, tocando a bola ao GG. O Guarani aperta, o GG devolve lá atrás. Começa de novo lá atrás com o Vilar para a equipe do Londrina. Já despacha a bola para o campo de ataque. Londrina vem descendo para o campo de ataque. Sobe de cabeça o Hernando Escola. Vem pelo meio. Na intermediária, João Paulo já faz o domínio, faz a abertura com o Eltinho. Mais uma vez lado esquerdo. Na primeira ele furou, na segunda ele acertou. Vem por baixo, briga pela bola o Gabriel Santos. Briga também o Douglas Coutinho. No bate e rebate ali pelo meio, a bola recuada. O Guarani está apertando a marcação ali pelo meio nesses primeiros 3 minutos do primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. E o Londrina vem para o campo de ataque lá pela direita. O Caprini fica pedindo uma falta e o árbitro nota. Falta foi puxado o Caprini. É falta que favorece a equipe do Londrina. Ali pela meia direita é falta que favorece a equipe do Leque, meu caro Léo Tonin. Pelo camisa 16, né? Acabou não tendo aquele semblante de um cartão amarelo. A arbitragem ali do seu Denis da Silva, a princípio só marcou a falta, pediu um pouco mais de calma ali pro jogador do Guarani. Canto direito ali, já se prepara pra cobrança, ajeitando os meiões. Camisa número 5, capitão do time, João Paulo. 3 minutos e 50 neste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Tem João Paulo na cobrança, vem bola pra Grandeira, pintou, levantamento na área de manchete. Rafael Martins faz o corte, a bola volta pra Grandeira, sobe Hernando de cabeça, sobra de bola ali pelo meio, mais uma vez o GG toca na bola, mas não tá valendo nada. Subiu a bandeira no lançamento ali pra Grandeira, o impedimento marcado no ataque do Londrina, Léo Tonin. E subiu ali como pôde, né? Ou pelo menos fez o que pôde ali o goleirão Rafael Martins, né? Que substitui o Maurício Kozlinski, mais uma vez ele teve uma lesão na mão, voltou a treinar apenas quinta-feira, né? Ontem nem viajou com a equipe, por isso faz aí a sua segunda partida em 2022. Até agora não tomou gols, hein? No Campeonato Paulista, diante do São Bernardo e também diante do CSA, essas duas partidas 0-0, viu, Cabelo? 4,5 deste primeiro tempo, tem arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque, Júlio César recebe, domina, devolve com o Matheus Pereira, ele tenta girar, sai com bola e tudo, arremesso mais uma vez pro Londrina. Recupera a bola a equipe do Londrina, lá pela direita tem um arremesso manual, quem vai chegando lá é o Samuel Santos para fazer a cobrança. Ele toma a distância, caminha com a bola, já faz o arremesso, joga lá na frente, quem sobe é o Coutinho, já escora pro Gabriel Santos, bota na frente, foi programado, pede falta e o auxiliar marca. É falta que favorece a equipe do Londrina, mais uma vez lá pela direita, o Johnny Lucas acabou caindo na dividida de bola, recebe a falta, o jogo tá parado, meu caro Léo Tonin. Quem pegou ali o jogador do Londrina foi o Silas, né, camisa 96, entra no lugar ali do Rodrigo Andrade, sentiu um problema de grau 2, né, por isso foi vetado pelo departamento médico, tanto ele quanto o meio-campista Marcinho, falta pelo canto direito mais uma vez, capitão do time, João Paulo também, próximo ali a bola. E o Rodrigo Andrade ficou fora recentemente também por problema muscular.
ar. Falta cobrada, levantamento da grande área. Sobe Rafael Martins, deu um soco na bola, tira o perigo. Mas mantém a equipe do Londrina no campo de ataque na bola recuada. Ali pela intermediária defensiva com Eltinho. Gira o corpo, se viu pressionado ali, recua lá com Matheus Nogueira, o goleirão da equipe do Tubarão. Tem pressa para sair jogando, 5 minutos e 40. Carlão de Freitas, muito obrigado no meio campo esses primeiros 5 minutos, né, Carlão? Pelos momentos. Carlão, começa de novo, Carlão. Opa, aí sim, hein? O Guarani tentou esboçar uma marcação alta nos primeiros minutos de jogo, agora já retorna um pouquinho, já baixa um pouquinho a primeira linha. O Londrina jogando muito ali pelo setor direito com o Caprini, em 2 bolas paradas, já exigiu uma do goleiro Rafael Martins. Então o Matheus Pereira tem que tomar cuidado, né? Um cara que gosta do apoio ao ataque, mas vai apoiar, mas tem que vigiar atrás, porque o Londrina gosta de atacar por aquele setor. 6 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo, despacha a bola para o campo de ataque, vem Guarani tentando chegar na frente. O Lucão briga pela bola, que chega por baixo também. O Samuel Santos toca na bola, o Lucão evita a saída, mas devolve nos pés do Londrina. Trabalhou Gabriel Santos lá pela direita, fez a finta para cima do Matheus Pereira, carregou, buscou linha de fundo, adiantou demais, a bola foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, meu caro Léo Toninho. É pra sorte do Guarani ali, o camisa de número 9, né, o Gabriel Santos retorna depois de ter cumprido suspensão pelo 3º cartão amarelo, mas uma jogada meio bizonha ali do Lucão do break, o Lucão meio tá muito cambaleante. Evitou ali o que seria o lateral, né, pra equipe do Londrina, mas deu como se fosse um contra-ataque, né, pro pessoal da casa lá. Quase, viu? No gramado Ele ali. fez um break tentando evitar um lateral sem gols. Esse é o Lucão, meus amigos. Toca a bola, o Guarani na saída de bola, despacha pro campo de ataque, lançamento feito, direto pra fora. Leandro Castanho deu um bicão na bola, joga direto pra fora, arremesso manual já pra equipe do Londrina, 7 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Bola pra fora, 7h40 desse primeiro tempo, o Guarani já faz a cobrança. A bola chega do Giovanni Augusto e toca na bola, faz a tabelinha pelo lado direito. Quem trabalha por ali é o Lucas Ramon, brecou, olhou, levantou a cabeça, buscou alguém para fazer o passe, tenta devolução pela direita com o Giovanni Augusto. Chega por baixo o Eltinho, bota pra fora a bola, o remesso manual já cobrado pela equipe do Bugre. Na bola recuada para começar de novo o Guarani com o João Vitor. Toca na bola com o Hernando, Hernando faz a abertura lá pela esquerda com o Castan. O Castan aperta a canhota, devolve com o Hernando. Chega no círculo central do gramado, deu um tapa nela pela direita pro João Vitor. João Vitor recebe, domina, tem marcação pra cima dele, já despacha pro campo de ataque pra ninguém do Guarani. O Eltinho de cabeça faz o quarto. João Paulo ajeita de volta com o Eltinho na perna da canhota, despacha pro campo de ataque. E o Bicão se livrou da bola, joga lá pro campo de ataque. O Hernando chega na cobertura, junto dele chega ali também na cobertura o Gabriel Santos, comete falta, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Bugrão do campo defensivo. 8h30 deste primeiro tempo. E olha, Carlão, nesses 8 minutos e meio deste primeiro tempo, se tiver demonstrado, é o que a gente vai ver durante os 90 minutos, eu vou dormir sentado hoje aqui. A gente, infelizmente, né, nós temos que entender que a Série B, o nome já diz, Série B, né? Então é um nível inferior. A Série A a gente já questiona, né? Hora ou outra você imagina uma Série B, que é um jogo muito de contato, jogo físico, né? Dificilmente a gente tem aquele cara qualificado ou uma jogada vistosa. É jogo de briga. Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência, porque não vai ser fácil, não. Eu posso trocar uma palavra dessa última frase? Pode. O pouquinho pro bastante? Bastante. Então tá bom. Vou falar que é um pouco que deixa a desejar, né? Porque quando você pega quem caiu, um Sport, Chape, tem um Guarani, tem um própria Ponte, um Grêmio, um Cruzeiro, pro nível que a gente tá vendo, tirando o Cruzeiro que despontou, o resto... Eu acho que o maior exemplo é o Grêmio, que em termos de nome, né, é o time mais qualificado da Série B. Tá aí, 4º, 5º lugar, né? Mas acho que são 2 campeonatos, um do primeiro ao 5º e o restante, sim, né? Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, Giovanni Augusto tenta a finta, chega por baixo, o Eltinho faz o quarto ao bico da bola, despacha pro campo de ataque, a sobra com o João Vitor, ajeita na perna da canhota, rola do lado, faz a tabelinha com o Vilela, bota no campo de ataque, o Eltinho corta mais uma vez ali pela esquerda, sobra com o João Paulo, já tira o corpo, levanta a cabeça, encontra aberto lá pela direita, na saída Samuel Santos, vai trabalhando a equipe do Londrina, bota a bola ali pelo meio, mais uma vez João Paulo, na perna direita, já faz lançamento do lado esquerdo, o Coutinho recebe no peito, coloca no gramado, todo mundo fica pedindo um toque de mão ali, e o árbitro atende. O árbitro de primeira, ele não marcou, alguém cochichou no escutador de piada dele, viu, Léo Toninho? Exatamente, mas em frente ali ao banco de reservas, né, do técnico Marcelo Chamusca, e o árbitro tá com um topetinho interessante ali, hein? Certo é que foi falta marcada, mão ali do camisa 17, pós de bola para a equipe do Guarani. Você viu o toque marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas.
10 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo de jogo, Estádio do Café, Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a 14ª rodada do Brasileiro Série B. O placar CBN está assim, ó. Londrina. 0 pro Tubarão. Guarani. 0 também para o Bugrão, central da bola. Fala, Marco Guarizo. Lotado São Januário para, por enquanto, Vasco 0, Operário também 0, outro jogo em andamento na Série B. Cabela perdeu a paçoca, Carlão faz meu café. Final do telefone 4362, ouvinte CBN. Futebol como CBN. É a história da paçoca. Eu apostei com o Mário Quintino no jogo do Corinthians. Ele é santista e eu falei que o Santos perde pro Corinthians. E deu empate ainda pra ele. O do café qual que foi? Hã? O do café. O do café é o do Guarani que eu apostei. Era um café, mas podemos numa sexta-feira, né? Vamos mudar, né? Vamos mudar, né? Café deixa como nome do estádio, já tá bom. Mas essa eu fechei com ele realmente, mas na 38ª rodada. Eu disse que se o Guarani escapasse do rebaixamento, ele iria pagar algo pra mim, um café, segundo ele, né? Agora, se o Guarani cair, eu pago pra ele. Pois é. Um café. 11h40, primeiro tempo, 0x0, placar do jogo. Chega o Lucão do Break ali no sistema defensivo do Guarani, ele caiu de novo. Caiu esquisito de novo o Lucão do Break, mas tá doidão o Lucão hoje, hein? Lucão tá doidão hoje ali, mais uma falta que ele recebe, a falta que favorece a equipe do Bugrão no campo defensivo. 0x0 é o placar do jogo. Vai trabalhando ali mais uma vez a equipe do Guarani na cobrança da falta. Tem o Castan, tem ali também, próxima bola, o Matheus Pereira. Pelo meio tem o Vilela, lado direito tem o João Vitor. Ali pelo meio todo mundo marcando a saída de bola da equipe do Guarani. Na cobrança de falta, o Castan jogou nos pés o jogador do Londrina. Vem com Johnny Lucas ali pelo lado direito, já bota no campo de ataque. Marcação vem por baixo, ela volta com Johnny Lucas. Vem na briga por baixo para fazer o quarto Silas. Briga pela bola, mais uma vez do perde-ganha. A bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Carlão não tem 3 passes seguidos, Carlão, no jogo até agora. O jogo até aqui de um baixo nível técnico, né? A bola saindo muito pelas laterais, a troca de passes não acontece. O Guarani até agora não arriscou, não exigiu do Matheus Nogueira. O Londrina, numa bola alçada pelo Caprini aí, exigiu em 2 oportunidades do Rafael Martins, mas até agora um jogo equilibrado, mas 13 minutos de um futebol muito fraco. Silas com ela, domina, lançou pra ninguém. Agradeceu o Samuel Santos, acompanha a bola, vai pela linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Londrina nesse comecinho de jogo no Estádio do Café. E o Chamusca, Léo Toninho. Meu Deus do céu, Léo Toninho. E ele olhou pro banco, né? Ele falou, ih, rapaz, hein? Se tá difícil com o Silas, deixa eu olhar o banco aqui. Aí eu acho que ele fez uma reflexão, hein? Mas não gostou nada do Silas, né? Volantão é aquele cara que cada machadada é uma minhoca, ele não pode criar as jogadas, né? O Carlão tem mais propriedade, mas se depender do Silas... Tudo bem, eu concordo em tudo contigo. Mas ele tava sozinho pra fazer o passe, no fundo, domina a bola, né, Cabelo? É o básico do futebol. Só um detalhe, você tinha falado do Lucão, que tá meio nervoso e tal, o setor ofensivo do Guarani, ele é muito ruim. E como o Guariz, ele já levantou a bola, o Carlão já comentou também, o Ronald, né? Ele foi até relacionado pro jogo, só que ele recebeu uma proposta do exterior. Olha o Guarani, Cabelo. Olha o Guarani, Júlio César ajeitou perto da direita, batida pra fora do gol! Sai à direita do Matheus Nogueira, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Léo Toninho. Boa chegada, né? A equipe do Guarani ali pelo canto esquerdo, Júlio César, que é uma aposta do treinador Marcelo Chamusca, entrou no lugar de Bruno José, arriscou frente ali à grande área, a bola passou lambendo ali a trave direita, se não é no toque, Cabelo no chute de bolas aí fora da área, hein? Agora o Londrina que vem pro campo de ataque, GG preparou, bateu, explodiu no Castan, voltou pela meia, tenta a finta, chega por baixo, GG na bola, na sobra, mais uma vez, a batida, vem atrás, chegou batendo Johnny Lucas ali pelo meio campo, sobra de bola lado esquerdo com Gabriel Santos, ele já bota na grande área, lançamento feito nas mãos do Rafael Martins, que bota ordem na casa bugrina, Léo Toninho. O Leandro Castan fez ali a parede, né, o jogador não conseguiu chegar na bola, facilitou a vida ali pro Rafael Martins, ficou com ela, aguarda alguns segundos, já sai ali no canto esquerdo, só pra completar com relação ao Ronald, né, o Guariz ele falou que sim, foi um jogador já liberado pelo Guarani, mas ele estava relacionado no jogo, ele pertence ao Grêmio Anápolis, né, que detém os direitos econômicos, e pelo contrato, se ele recebesse uma proposta, principalmente do exterior, o Guarani não poderia fazer nenhuma contraproposta, já deveria liberar o jogador, foi o que fez, talvez, como até o Carlão comentou, a torcida do Guarani não vai sentir muita saudade não, viu, Cabela? Pois é. Você, torcedor do Guarani, manda aí no nosso WhatsApp, 991809070, você gostaria que o Ronald ficasse pela Série B no Campeonato Brasileiro? E o Matheus Pereira, que também tá para sair do Guarani?
Qual é a sua opinião? Manda pra nós aí, 991869070, 19 é o DDD. E também pelo YouTube você pode mandar o recado, você que está conectado através do YouTube. 15 minutos e meio. Fernando ali agora mostrou exatamente como está o jogo. A bola para fora, arremesso manual para a equipe do Londrina. Já cobrado o GG, faz o domínio na perna canhota, devolve atrás, começa com o zagueiro Vilar, que rola lá pro outro zagueiro que é o Augusto. Já domina, vem pro campo de ataque o Augusto, carregando, brincou na perna canhota, ajeitou na perna direita, tenta o lançamento, o desvio feito no meio do caminho do Giovanni Augusto. A bola foi para fora, arremesso manual pro Londrina, lá pela direita. Samuel Santos já chega na cobrança, joga no Gabriel Santos. O Gabriel faz o domínio, ajeita, só que vai caminhando na contramão, vai carregando, o Guarani aperta a marcação, Gabriel pisa na bola, levanta a cabeça, toca lá pela ponta direita, o lançamento foi feito lá pro Johnny Lucas, sobra ali pelo meio, a bola espirrada e a falta. Falta que favorece a equipe do Guarani, falta me parece ali em cima do Caprini, o jogo tá parado, é falta que favorece o Tubarão. Léo Toninho. O Leandro Vilela, né? Chegou ali, camisa 31, dando aquela empurradinha. Talvez se ele só cercasse, fizesse ali um acompanhamento com o corpo, ele não faria falta, ficaria com a bola, né? Não sabia, talvez a gente não sabe se o jogador teria o real domínio, mas chegou meio abafando, chegou empurrando o jogador e uma falta perigosa. A torcida que marca a presença lá vai no embalo da falta, conta ali os passos para a barreira. O juizão, Rafael Martins, já prepara a barreira e camisa número 5, um dos, né? Dos batedores ali, camisa 5, João Paulo, capitão do time, para a bola. 16 minutos e 50 deste primeiro tempo. 0-0, placar do jogo, tem falta para a equipe do Londrina. Tem o João Paulo na cobrança, tem ali com a mão na cintura de perna canhota o Eltinho, também está ali para a cobrança. Um pouquinho mais atrás, quem chega ali também vai se ajeitando por ali, me parece que é o GG, tá próxima bola também, todos eles por ali. É o João Paulo que é o batedor oficial, né? 17 minutos, primeiro tempo, 0-0. Correu para a bola batida! Gol! De perna canhota, jogou na gaveta do Rafael Martins, estufa a rede, 17 minutos e meio deste primeiro tempo, bota na frente o Tubarão, 1-0, Londrina tá na frente, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão o Rafael Martins, que batida, hein, do camisa meia dúzia ali, o Eltinho, bateu bem, não pegou muita distância não, pegou na qualidade, bateu ali com o pé canhoto, colocou a bola no ângulo do goleirão bugrino, pulou, não achou a bola e teve que buscá-la lá no fundo das redes. Abre o placar agora o Londrina 1, Guarani 0. Carlão de Freitas, tudo que não podia acontecer com o Guarani. E tudo começa numa falta desnecessária, mas chegou atabalhoado o Vilela, né? O Toninho até chamou a atenção. O Castan já chegou ali na cobertura, tal, ia dar uma cercada. Não sei se precisava cometer a falta ali. E aí, com relação à cobrança, sensacional. Fazia tempo que eu não vi um golaço desse de falta. O Tio colocou com as mãos, mas atabalhoada a marcação do Vilela. Falta desnecessária, dava uma cercada ali, chegou, parecia um caminhão desgovernado. 1-0, Londrina tá ganhando, o Eltinho marcou de falta. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Johnny Lucas faz o domínio lá pela direita, rola a bola ali pela intermediária, quem chega do lance, o Gabriel Santos já domina a bola, vem com Londrina para cima do Bugre mais uma vez, ele faz o domínio, gingou de um lado, de outro, chamou o Matheus Pereira para dançar, ele faz a proteção, joga mais atrás, trabalha mais uma vez com o Johnny Lucas, marcação do Guarani, apertada para cima, o Silas fica com ela, toca do lado, trabalha a saída com o Matheus Pereira, rola ali com o Hernando no meio da grande área, o Hernando sai jogando, perto da direita, toca na bola, faz a abertura pela direita, ali sim, livre de marcação, João Vitor fica com ela, mas fez o passe com o Lucas Ramon. Lucas Ramon tem a marcação em cima dele, quando sai jogando, joga errado, João Paulo fica na sobra, sai o domínio, sai jogando para a equipe do Londrina, que está ganhando o jogo por 1-0. 19h40 deste primeiro tempo, acompanhando a CBN Campinas no YouTube. Você pode inclusive mandar aí no YouTube a sua mensagem, manda seu recado aí. Não está inscrito ainda no novo canal do Esporte CBN Campinas? Não! Então inscreva-se nesse novo canal Esporte CBN Campinas, você vai ter muita promoção e muita transmissão por ele ainda. Vai lá, se inscreva lá. Para acabar a equipe do Guarani, vem para o campo de ataque lá pela esquerda, trabalha por ali, a chegada era o Giovanni Augusto, botou para o Castan, faz o lançamento lá na grande área, lançamento feito lá pelo lado esquerdo mais uma vez, chega na bola, Giovanni Augusto faz o domínio, mas sobe a bandeira.
Impedimento marcado, Léo Toninho. Canto esquerdo, já dentro ali da grande área, até teve uma boa visão ali o Júlio César, mas na hora do lançamento um pouquinho à frente. Olha que com o replay, o Giovanni Augusto ali não estava. No momento da batida da bola, o Lucão um pouquinho à frente, hein? Então ele tenha se confundido o auxiliar número 1 ali, o Pedro Jorge dos Santos. Só um detalhe, viu, Cabelo? A gente falou do Leandro Vilela, que chegou meio afoito nessa jogada. Ele até deu uma entrevista coletiva falando que a parte psicológica do Guarani é o que os jogadores precisam mais se atentar, né? Ele até tomou como referência os jogos em casa. Ele falou que os jogadores ficam com um pouco de receio quando jogam em casa, aquele receio de errar e ter uma cobrança da torcida. Ele até ressaltou que ele acredita sim que a torcida deve, né, fazer a cobrança nos jogos e tudo mais, que ele conhece os torcedores, até por esse retrospecto que o Guarani teve, quase um acesso ano passado, as viradas na Série C para a classificação à Série B do Campeonato Brasileiro. E ele ressaltou, muitas das vezes a gente vai com muito cabisbaixo para o vestiário, muito nervosos. A gente precisa dar uma resposta melhor para o tamanho do Guarani, diz aí o volante, o Leandro Vilela. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos e 20 deste primeiro tempo de jogo. Estádio do Café em Londrina. É a 14ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Londrina. 1 pro Londrina. Guarani. Guarani vem Giovanni Augusto na área. Bola rolada. Ficou Lucão do break com ela. Tenta o toque. Chegou a batida. Lucas Ramon longe do gol. O Guarani não tem nada. Central da bola. Guarizo. Guarani segue na penúltima colocação desta Série B com apenas 13 pontos abaixo da Ponte Preta pelo saldo. Tem mensagem chegando pelo WhatsApp. Nosso ouvinte está mandando aqui, Amarildo Brene de Hortolândia. Obrigado pela participação. E lembrando, hein, gente? Lembrando que as mensagens do YouTube serão lidas no canal Esporte CBN Campinas. Olha o Londrina, lançamento na grande área. Sai o goleiro. Rafael Martins sobe para fazer a defesa. Bota a morte na casa do Bugre. Completa aí, Guarizô. As mensagens então no canal Esporte CBN Campinas. Entra lá, faça a inscrição. Esporte CBN Campinas é o nosso novo canal de transmissão no YouTube. Marcelo Chamusca com cara de pouquíssimos amigos. E escanteio para o Bugrão, meu caro Léo Toninho. Ali no canto direito, né? Não gostando nada da performance, talvez pensando, né, o que farei, né, o que eu posso fazer com o time e com a parte técnica do Guarani. De uma forma geral, tem jogador do Londrina caído, jogador aí, se peguei bem ali o camisa 17, o Douglas Coutinho, mas o técnico Chamusca, como você mesmo comentou, ele conversa com o seu auxiliar, ele talvez esteja pensando em possibilidades, não só de esquema, mudou atletas, o Guarani acaba não correspondendo. Jogo parado é escanteio, Guarani canto direito, tem jogador do Londrina sendo atendido. Muito bem, quanto ao atendimento do jogador do Londrina, Carlão de Freitas, você conseguiu fazer a leitura labial do Chamusca ali, falando com o auxiliar dele? Não tem esse talento, mas com certeza ele está preocupado, né, com a maneira, com o comportamento da equipe. O Guarani precisa jogar com fogo, sabe? Com vontade, com força, com determinação. Eu sinto o Guarani muito passivo, talvez passando por isso que o Toninho acabou de dizer com relação ao Leandro Vilela. Um time sem confiança, com medo de fazer a jogada. Escanteio cobrado, vem bola para a grande área, sobe a zaga do Londrina para fazer o quarto. Londrina sai em velocidade, vem com o Johnny Lucas lá pela direita, chega rasgando por baixo. Era o Matheus Pereira que estava ali, joga a bola em cima do jogador do Londrina para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 24 minutos passados, é o primeiro tempo, vem mais uma vez a equipe do Guarani tentando chegar do campo de ataque lá pela esquerda. Júlio César com ela, faz o domínio, recua, começa novamente atrás, lá atrás, Matheus Pereira rola pela meia, trabalha com Silas não tapa na bola, volta no círculo central do gramado com o Hernando, abre pela direita com o João Vitor, faz o domínio, o camisa 28 da equipe do Guarani, recua lá com o Hernando mais uma vez, toca do lado, recebe ali o Castan, Guarani vai tocando a bola e o Londrina totalmente fechado, a 7 chaves ali pela intermediária defensiva. Silas faz o domínio ali pela meia esquerda, dá um tapa na bola, faz a abertura lá da esquerda, o Matheus Pereira rola com o Júlio César, a marcação tá longe, encostou o Caprini pra cima dele, ajeitou na perna canhota, buscou na perna direita, pintou o lançamento pra grande área, pra ninguém.
passa por todo mundo, vai pra fora, só tiro de meta, meu caro Léo Toninho. Dominou ali no canto esquerdo, né? Na hora do cruzamento, acabou batendo muito forte ali na bola, linha de fundo, tiro de meta anotado. Daqui a pouquinho tem mudanças, realmente, só fazendo até uma correção, não foi o 17, o Douglas Coutinho, e sim o camisa 9, o Gabriel Santos, aquele que retornou depois de ter recebido o terceiro cartão amarelo na rodada passada, e ele acabou voltando para a equipe, sentiu uma lesão muscular, ele fica no banco e tem mudanças pelos lados do Londrina. Vem Guarani se defendendo mais uma vez com o Castan. Castan toca na bola de cabeça pro João Vitor, que despacha pro campo de ataque. Lançamento é feito. Londrina já faz o quarto. O Baldinho, autor do gol, fica com ela, domina. Recua com o João Paulo, que vai fazer o passe lá atrás com o Matheus Nogueira. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira do jogo, realmente saiu camisa 9, o Gabriel Santos. 9, Gabriel Santos para a entrada do 19, o Mirandinha. 19, portanto, Mirandinha no jogo neste primeiro tempo. Tem nome de artilheiro, né, Carlão? Nome de artilheiro e nome de velocista, né? Também. E essa vai ser a arma do Londrina daqui pra frente. Vai apostar as fichas nos contragolpes. O Guarani fica com um pouco mais de posse agora, até pela desvantagem no placar. E o Londrina tenta apostar na velocidade, principalmente nas saídas, né? Na transição, fazer transição com velocidade. Lucas Ramon tentava fazer o domínio, saiu com bola e tudo para lá para fora. Arremesso manual que favorece o Londrina. Já faz o arremesso, joga no campo de ataque. Tá ali o Mirandinha, tenta receber a bola ali pela primeira vez, briga por ela. Sai jogando o Giovanni Augusto, já dá um tapa, faz o lançamento para Júlio César, sobe de cabeça. Opa! Samuel Santos ali, acabou de ter falta, hein? Levou vantagem a equipe do Guarani lá pela esquerda. Matheus Pereira vem com ela, preparou, bateu longe do gol. Se perde em linha de fundo, só tiro de meta. Interessante que o Samuel Santos fica reclamando ele uma falta. Eu achei que quem fez a falta foi ele, Leotoninho. Eu tive essa visão também, né? Mas ele talvez esteja falando alguma coisa de alguma pancada ali nas costas. Ele até colocou ali a mão na cintura, o camisa número 2, falando ali com a arbitragem. Mas de uma forma geral, o Guarani veio no canto esquerdo, né? O Matheus Pereira, ele que é lateral esquerdo de ofício, ele cortou pra dentro e bateu ali com a perna direita. A bola pegou uma certa altura, linha de fundo, tiro de meta anotado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 27 minutos e meio, Londrina sai jogando campo defensivo, briga ali pela bola, o Caprini leva a mão ali à cabeça, como se tivesse tomado uma pancada na cabeça. Lançamento feito, sobe João Vitor de cabeça, faz o corte, sobra de bola pelo meio. O Vilela dormiu no ponto, roubou a bola dele, Johnny Lucas bota no campo de ataque, lançamento feito. Zaga do Guarani corta, volta com o Johnny Lucas, ele bota ali na entrada grande área mais uma vez, o Hernando de cabeça sobe para fazer o corte. E o árbitro para o jogo. Tá dando ali um impedimento no ataque da equipe do Londrina. E o jogador tá caído lá, é o Caprini, meu caro Léo Toninho. É, caída ali no gramado, camisa 71, né? Jogo parado ali. Deu a impressão que parece que recebeu um totozinho, né, do jogador ali do Guarani, mas o certo é que é, na verdade, camisa 11, né? Já levantou ali, não acho que nada, aquela cerinha também, né? Aquele negócio de... O Giovanni Augusto deu um tapa no Caprini, mas é uma super valorização. E olha pra ver se não tá sangrando. Cara, é um exagero. Mas você sabe por que é assim agora, Carlão? Por causa do VAR. Nossa. Aí o VAR chama, vê que na câmera lenta aqui o toque foi feito na cabeça ou de alguma maneira o que chama um pouquinho mais de atenção e aí toma cartão. Não, o Giovanni realmente deu, sabe? Mas a encenação do Caprini dá a impressão que o Giovanni deu um murro no cara. Tá louco. É um exagero. O jogador brasileiro é brincadeira. 28 minutos e 50, primeiro tempo, 1-0, Londrina tá ganhando. O gol foi do Edinho de falta, 17 minutos do primeiro tempo. Bola tocada para fora, tem arremesso manual, o Londrina. Ali pelo lado esquerdo tem arremesso manual para a equipe do Tubarão. Vai chegando mais uma vez no campo de ataque. Tá ali esperando ali o Coutinho. Ali pelo meio o toque foi feito, trabalho do Vilar, rola a bola do lado com Augusto, bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita, era o Caprini que chegava ali, vem o Giovanni Augusto para ficar com ela, domina, recua com Castan, Castan dá o bico na bola, joga lá com o Júlio César no peito, domina com categoria, coloca no gramado, carrega para o campo de ataque, botou na frente na velocidade, ganhou, chegou na linha de fundo, carrega a bola, preparou o cruzamento, bola fechada, batida do Lucão, na trave!
corte de perna canhota. A bola volta pelo meio, mais uma vez João Vitor, bota Giovanni Augusto, Júlio César na direita, pintou levantamento na grande área, cruzamento feito, sobe a zaga do Londrina para fazer o corte. Mais uma vez ela sobra com o Johnny Lucas, vem Guarani, é pressão do Guarani, bom momento para a equipe do Bugre, vem para cima em busca do gol de empate, carregou Júlio César mais uma vez, tentou cruzamento, explodiu em cima do Samuel Santos, volta a bola com Giovanni Augusto, domina, coloca no gramado, preparou o chute de fora da área, tentou demais a bola, a marcação encosta, ele devolve com Vilela que recua lá no círculo central do gramado com o Hernando, toca de volta com Vilela, aberto pela direita, muito forte, ele evita a saída, bota na frente com o Lucas Ramon, chega a marcação do Eltinho, pra cima dele, pra botar pra fora, que bola na trave, quase gol de empate do Bugre, Léo Toninho. E é o que a torcida espera, né, Cabelo? Ali no canto esquerdo, apostou corrida ali o Júlio César, foi muito inteligente, ele dominou na forma que precisou, colocou a bola na frente e fez um ótimo cruzamento. E é o que se espera do Lucão, como um atacante, deu um passo à frente, saiu da marcação, conseguiu se antecipar a jogada, colocou a bola na trave esquerda ali do goleirão Matheus Nogueira, não teria nada pra fazer, quase foi pras redes, ali o camisa número 9 do Bugre. E o Giovanni Augusto fica sentindo ali, o capitão da equipe do Bugre fica sentindo, tá caindo, vai levantando, tá tudo bem com ele, tem uma falta que favorece a equipe do Guarani, ali pelo lado direito. 30 minutos, toque seu, ele marcou, tem falta para o Bugrão ali pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, tem Giovanni Augusto na bola, tem ali também próximo à bola o Matheus Pereira, jogadores vão conversando ali, a falta vai ser cobrada, 31 minutos, tá preocupado o Matheus Nogueira, o goleiro do Londrina, todo mundo lá na grande área, aumenta o volume, torcedor do Guarani, vem comigo, Giovanni Augusto na cobrança, levantamento feito, segundo pau, João Vitor de cabeça para fora do gol! Testada na bola, bola pra fora, só tiro de meta que favorece o Londrina, Léo. E foi lá no segundo pau, né, o jogador do Guarani, talvez ele tivesse ou teve a intenção de colocar a bola no meio da área, pra talvez algum desvio, mas bateu muito mal o zagueirão, colocou a bola pela linha de fundo e o árbitro já fala, ali com o goleiro da equipe do Londrina, Matheus Nogueira, não vou falar mais nada, joga rápido, foram as palavras ali do árbitro da partida. Girando o tempo e placar do jogo do futebol CBN Campinas, 31 minutos e 40 deste primeiro tempo, Estádio do Café, 14ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, o placar CBN está assim, ó. Londrina. Pro Londrina, Eltinho marcou de falta. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Guarizo. São Januário lotadíssimo, mas por enquanto Vasco 0, o Operário também 0. Na audiência no YouTube, Esporte CBN Campinas, a dupla sertaneja Cristiano e Emerson pedindo axé. Futebol Globo CBN. E o Giovanni Augusto ali começou a bater boca com os jogadores do Londrina, porque o Johnny Lucas caiu e realmente o Giovanni Augusto não tocou no pé dele, aliás ficou longe do pé dele, viu, Leodorinho? Achei até estranho, né, talvez, fiquei imaginando, talvez foi a pancada, dá a impressão que a cintura ali do Giovanni Augusto deve ter dado uma cinturada ali no jogador do Londrina, mas ele tá reclamando do tornozelo, realmente não chegou nem perto, é o que o Carlão falou, jogador brasileiro, agora levanta, né, daquela mancadinha, o fato é que tem o VAR, será então que o VAR não poderia usar isso também a favor? Olha, se você simular como foi simulado, merece o cartão amarelo. Poderia usar para os dois lados, né, Cabelo? Nesse caso o VAR podia agir também, né? Como age em outros momentos, mas aí também o VAR vai agir toda hora também. Aí não tem jogo mesmo, né, Carlão? Deixa ele quietinho. Para, Léo. Só um detalhe, né? Não inventa, Léo. Esse Londrina foi o mesmo time que jogou contra a Ponte, aquele árbitro lá, amazonense, não me falha a memória, ele acabou fazendo uma confusão danada, o VAR precisou muitas das vezes corrigi-lo, aí é um Hélio dos Anjos que foi expulso, teve o próprio jogador londrino também que recebeu o cartão vermelho, o VAR ele vem para ajudar, mas às vezes também, né, Carlão? O problema é a pecinha, né? O VAR é bom. Isso, a tecnologia é boa. Isso, agora a pecinha é o brasileiro que tá operando, né? E quando a pecinha do campo também não dá de acordo com a pecinha do VAR, meu Deus do céu! Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Toca a bola, a equipe do Bugre do campo de ataque. Júlio César recebe, domina, rola com o Giovanni Augusto pelo ciclo central do gramado. Já faz abertura pela direita. Quem se apresenta é Lucas Ramon com ela perto da direita. Levantamento na área, sobe o zagueiro. Tava lá o Augusto para fazer o corte. Ela sobra com o Augusto, mas é o Giovanni Augusto. Já faz o domínio, bota na frente lá pela esquerda. Matheus Pereira recebe na frente do Samuel Santos. Ele faz o domínio, ajeita na perna direita, carrega a perna canhota, vai voltando, volta ali pelo meio. O Vilela domina, vira lá de cara
pro campo defensivo, toca no João Vitor, que encontra Lucas Ramon aberto pela direita, tem marcação pra cima dele, ele vem carregando mais uma vez, tenta o lançamento, a bola bateu em cima do Mirandinha, subiu, desceu, chega de cabeça o João Paulo, bota ali pelo intermediário, o Vilela de novo, bota a bola pra trás, o João Vitor, pouquinho mais atrás, o Caprina aperta o Castan de cabeça, joga pelo meio, joga errado, recupera a bola, Mirandinha, já bota a velocidade, lado esquerdo, vem Londrina pro campo de ataque, carregando a bola, 34 e 40, foi tocado ali, perdeu o compasso. Foi caído e o árbitro para e nota falta. O jogador do Guarani está dizendo que não foi nada ali, mas é famoso. E não. Aí deslocou ele, né, o Leotoninho, nas costas. Passo, né? Então, talvez na hora que ele deu o passo, realmente ele perdeu ali o movimento. Camisa 16 ali, o Matheus Pereira já pediu um pouco de calma pra ele também. Ele fez falta tanto no canto direito quanto aqui no canto esquerdo. Deve ter falado, ó, Matheus, calma que já pinta o cartão. Ele não tá pendurado. Os jogadores que estão pendurados, né? O único que tá jogando agora é o Giovanni Augusto, viu, Cabelo? 35 minutos deste primeiro tempo. O único pendurado é o Giovanni Augusto. É tá isso. Jogando, perfeito. Aí tem o Kozlinski, o Ronaldo e o Nicolas que não estão no jogo. O toque CBN tá marcando 35 minutos deste primeiro tempo. Tem falta pro Londrina. João Paulo na cobrança, bateu direto pro gol. No meio do caminho tinha uma cabeça ali. Era a cabeça do zagueirão da equipe do Guarani que faz o corte. Briga o Londrina, vem pro campo de ataque. Lançamento feito pela esquerda. Vem Júlio César. Gira, não picando a bola. Joga pro campo de ataque. Responde o Eltinho. De perto da canhota. A bola quicou. Matou. Sobrou com GG. Lado esquerdo. Ele fez o domínio. Escapou da marcação. Carregou. Preparou. Bateu. Cruzamento feito por baixo. Castan tava lá para fazer o corte. Ela sobra com Silas. Já faz a abertura com o Matheus Pereira. Devolve no Silas na saída. Tenta botar velocidade na saída da equipe do Guarani. O Silas lá pela esquerda. Tenta a fita por baixo. Que vem é o Coutinho. Para botar para fora a bola. Arremesso manual para a equipe do Guarani. Carlão. O Guarani até tenta. Até chegou agora há pouco uma bola na trave. Mas é difícil, hein? Tá complicado pro Guarani manter aquela pressão, aquela regularidade, jogando um pouco mais avançado, conseguiu adiantar um pouquinho a marcação, exigiu da defesa do Londrina, colocou uma bola na trave, arrematou em outras jogadas, mas agora o Londrina já reequilibra, já começa a assustar novamente. Mas a jogada pela esquerda com o Júlio César, ela funcionou, seria uma arma para o Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 36 e 40, agora uma bola esquisita lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Bateu na cabeça do zagueiro, quase que ela vai pra dentro do gol, Leotoninho. E a zaga, né, do Londrina que acabou afastando errado. Veio do jogador ali, o zagueiro colocar a bola pra frente, colocou a bola pra trás. Júlio César tentou ali um cruzamento, teve um desvio, a bola ia enganando ali o goleiro. Aí o jogador do Guarani ainda conseguiu do outro lado, do lado oposto, ali um lateral já cobrado e o Bugre continua no ataque, viu, Cabela? Giovanni Augusto na área, tenta o toque de cabeça, vem o zagueirão por baixo, não pica na bola, despacha lá pro campo de ataque. Lá do outro lado, vai chegando lá com o Rafael Martins, ele faz o domínio, coloca no gramado, levanta a cabeça para fazer o passe é pro outro lado ali com o Castan. Já deixa com o Matheus Pereira que sai jogando, vem buscando o campo de ataque, era o Silas que estava com ela, agora sim. Matheus Pereira carrega, ajeita na perna da canhota, marcação encosta para cima dele do Caprini, ele vem pela meia, trabalha com o Vilela, Matheus Pereira, encontra o Giovanni Augusto pelo círculo central do gramado, agora ele vai buscando o espaço, o Londrina tá todo fechado ali pelo meio, faz a abertura pela direita com o Lucas Ramon, devolve lá atrás com o Giovanni Augusto, faz o domínio, todo fechadinho, o Londrina não acha espaço a equipe do Guarani, trabalha ali o Giovanni Augusto, volta lá com o Hernando, o zagueiro no campo defensivo. 37,50, já mandou sua mensagem, já interagiu, já mandou o recado, você torcedor do Guarani, não mandou ainda, então vai lá, 99186907019 é o nosso DDD para você participar. Marco Guarizo, galera tá participando aí, Guarizo. Tá participando bastante sim, Cabela, olha só, que nhaca, que fase, Vander de Valinhos. O nosso ouvinte, o Márcio de Valinhos, hoje vai dar tudo certo, já não deu, né? Que ele falou que o certo seria 0-0. E o pessoal, né, lembrando para participar aqui no Esporte CBN Campinas. Olha o Guarani na bola desviada na grande área, batida! Gol! Bola ajeitada ali no meio da área, para trás do Matheus Pereira, o Silas encheu o pé esquerdo na bola. Foi no canto esquerdo do goleiro Matheus Nogueira, estufando a rede. A 38 minutos deste primeiro tempo, o Bugrão empata o jogo. Aumenta o volume, torcedor do Guarani. Aumenta o volume da CBN.
CBN, o somzão da CBN tem gol do Bugrão. 1 pro Guarani Chilas, 1 também pra equipe do Londrina, tá tudo igual o jogo, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Matheus Nogueira. Jogada boa no momento bom do Guarani. Pelo canto direito, o Lucas Ramon fez um cruzamento. Quem apareceu lá dentro da grande área, talvez para ajeitar até para o Lucão do break, foi ali o Matheus Pereira. Ele ajeitou tão bem que a bola acabou saindo da área. Mas como um elemento surpresa, ali o Silas, uma aposta do treinador no lugar do Rodrigo Andrade, camisa 96. Que chutaço, que golaço, bola rasteira, pegou na velocidade do gramado, no gramado molhado, colocou a bola no cantinho esquerdo do goleirão do Londrina. Que momento, o Cabelo empata o jogo, Bugrão. Agora, Londrina 1, Guarani também 1. Carlão de Freitas, eu tive até a impressão que o Matheus Pereira olhou para quem ele foi cabecear a bola. Isso e esse tipo de jogada é o que se espera de um volante, a chegada do Silas, né? A chegada se apresentando para arrematar, não apenas se defender, ser um auxiliar de zagueiro. Não, os volantes modernos, eles chegam para o arremate. E foi assim que o Silas fez, aproveitando também a boa jogada do Matheus Pereira, a inteligência, acho que o Silas deve ter gritado, né? Aquele, eu tô chegando, tal. Foi lá e bateu bem, rasteiro. Eu tô chegando! Aí bateu bem no cantinho do goleiro, empatando o jogo. Agora é manter o bom momento. Adiantar essas linhas, continuar nesse ritmo que dá pra buscar coisa melhor. É um perigo esse Carlão. 40 minutos deste primeiro tempo, tá tudo igual, 1-1 é o placar do jogo. Bola foi pra fora, veio o Londrina pro campo de ataque, o Altinho faz a cobrança, recebe de volta a bola ali pro lado esquerdo, ele dominou, ajeitou mais atrás, o Londrina vem pro campo de ataque mais uma vez, tá tudo igual. No estádio do Café, João Paulo tenta o passe, o GG perde a bola, quem recupera é o Giovanni Augusto, fica com ela quando tenta sair jogando, foi empurrado, é falta em cima ali do Giovanni Augusto. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. 41, Estádio do Café, 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Londrina. 1 pro Londrina e o Altinho marcou. Guarani. Silas, a 38 empatou, tá tudo igual, 1-1, Guarizo. Resultado que leva o Guarani para a 17ª colocação, ainda no Z4, com 14 pontos. Lá em São Januário segue 0 para o Vasco, 0 para o Operário. Futebol Globo CBN. 41,5 deste primeiro tempo. O Guarani vem para o campo de ataque mais uma vez ali com o Silas. Toca na bola, tenta a tabela, chega por baixo, a marcação em cima do Júlio César, comete falta. O Johnny Lucas se enrosca ali com o Silas. Tem confusão, bate boca, mas a falta tá anotada. Aí o Matheus Pereira vai mostrar alguma coisa pro árbitro ali, viu, Léo Toninho? Até fiquei pensando que pudesse ali o auxiliar, mas tá do outro lado correndo, né? O camisa número 7 ali, que é o Júlio César, tinha sentido talvez ali uma pancada, já se levantou, o Silas pediu um pouco de calma pra dar aquela respirada, falta importante. Dentro da grande área tem ali o Leandro Castan, o Hernando também, o juizão já contou ali os passos pra barreira. Giovanni Augusto e Matheus Pereira se preparam pra batida. Vai se ajeitando ali a cobrança da falta, a equipe do Guarani, o Matheus Pereira passou um açúcar ali na bola, tem Giovanni Augusto também por ali, 42,20. É falta, tá longe a falta ali, tá bem longe, Giovanni Augusto ameaçou, Matheus Pereira levantou, subiu o Hernando de cabeça pra fora do gol! Sobe demais a bola, vai em linha de fundo, só tiro de meta, Léo Toninho. Subiu bem numa jogadinha ensaiada, né? Primeiro passou ali o Giovanni Augusto, depois o Matheus Pereira, com a perna canhota dentro da grande área, praticamente ali no segundo pau. Subiu meio que com a marcação, mas cabeceou firme, pegou um pouco sim de altura, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta já batido. Lucas Ramon tenta a jogada, bola pra fora, de graça pro Londrina, um arremesso manual já cobrado, 42,50, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fala a bola, a equipe do Londrina lá pela direita. Samuel Santos chega, domina, devolve ali pelo meio. Augusto recebe a bola, domina a bola, bota ali mais atrás, vai trabalhando. Agora, Carlão, se você... É aquela história, quando o Guarani estava perdendo o jogo por 1-0. Agora que está empatado, a gente começa a falar aqui, ó. O Hernando perdeu uma de cabeça, o Lucão bateu uma bola na trave, teve uma outra bola que saiu à direita do goleiro. Aí você fala assim, pô, então o Guarani tá melhor que o Londrina? Tá melhor. Acho que desde a bola na trave o Guarani melhorou no jogo, adiantou a marcação, passou a jogar pelos lados e tá melhor sim. Vem Londrina, bola tocada ali pelo meio, Coutinho girou, bateu pra fora do gol. Teve desvio, escanteio pro Tubarão, Léo. E ele acabou dominando no recuo, né, da marcação. Ele vinha correndo com a marcação do Guarani, ele foi inteligente, deu um passo pra frente, segurou a bola, mas na batida aí sim, a marcação acabou fazendo aquele fecho ali, canto direito, teve o desvio e se prepara pra cobrança. Ali o Caprini, camisa de número 11. É lá pela direita, vem bola pra grande área, 1-1 placar do jogo, 44 minutos deste primeiro tempo, autorizada a cobrança, Caprini, perna canhota, levantamento,
Alto! Rafael Martins subiu, não achou nada ali, o árbitro tá pegando uma falta no meio da pequena área, Léo Toninho. Foi o errado que deu certo, né? Saiu ali errado, todo ali espalmando a bola sem querer, seria ali um escanteio, pelo menos conseguiu aliviar ali um pouco ali do perigo, mas teve ali um corpo a corpo com o jogador ali do Guarani, a falta foi anotada, saiu um tanto bravo ali o camisa número 1. Eu fiz a observação, né, que ele fez 2 jogos, né, em 2022, um 0-0 nas 2 partidas, agora foi o seu primeiro gol tomado em 2022, viu, Cabela? Você secou ele. Será? Pois é. Agora, o Carlão, foi falta, mas ele já tinha ido. É um goleiro que não inspira tanta confiança, né, a torcida... Léo Toninho culpado. A torcida também. A torcida do Guarani é meio cabreira com o Rafael Martins, mas até aqui, até porque esse lance não valeu... até porque não foi exigido, né? O gol exatamente. Também, o gol não foi culpa dele, mas talento do Eltinho. Vem mais uma vez o Guarani no ataque, tenta de calcanhar, o Giovanni Augusto, chega o zagueiro por baixo para fazer o corte e sai jogando o Samuel Santos. Só que ele vem pro meio da área, ele gira o campo, dá um bicão, se livra da bola sobra com o Castan, ali no sistema defensivo do Guarani, toque CBN marcando 45 minutos deste primeiro tempo, 1-1 para cá do jogo no Estádio do Café. Tá final de primeiro tempo, tá empatando o Bugrão, tava perdendo por 1-0, correu atrás e empatou o jogo. Sai Vilela com ela ali pelo meio, já toca no campo de ataque, fez o lançamento, o Giovanni Augusto encontrou o Alberto Silas, que fez um tapa na bola pela direita, Lucas Ramon preparou o cruzamento na área, sobe a zaga, sobrou Júlio César, bateu longe do gol. Ô, Júlio César, ele chutou com o calo nessa bola aí, viu, Léo Toninho? A ideia era boa, né, Cabela? Pelo menos ele fez um movimento, até tinha uma certa liberdade, mas ele realmente não bateu bem na bola. Na dúvida, domina a bola, um passinho pra frente, coloca no cantinho. É o que eu faria, viu, Cabela? 2 minutinhos de acréscimo. Simples assim. Que coisa, O problema era chegar na jogada, né? Você faria isso e o senhor está reportando? Você não está lá jogando no café? Vou mandar um currículo aí, hein? Mandar um currículo. Olha o joelho, hein? Puxa a música lá, cara de bons Olha amigos. o joelho. Vai lá. Olha, sexta-noite, depois de ter trabalhado até as 2 da manhã na quinta, levantou 5 da manhã, a gente chega essa hora aqui, a gente já tá pra lá de Bagdá e ainda escuta isso. Meu Deus do céu, viu? Vem Londrina pro campo de ataque ali com o Caprino, ele carrega a equipe do Tubarão no campo de ataque, GG recebe pela meia, tem um tapa na bola, lado esquerdo, encontrou livre o Eltinho, pintou o cruzamento na área, por baixo o Castan tava lá para fazer o quarto tiro, perigo, ela vai sobrando com o Giovanni Augusto, que não chega na bola, quem chega é o João Paulo, já faz o domínio, trabalha a equipe do Londrina mais uma vez no campo de ataque, último giro do ponteiro, vamos a 47, toca na bola ali pela meia, sobrou mais uma vez ali com o Coutinho, dominou, abriu o lado esquerdo, GG com ela, recebe, ajeita, perna direita, bota na linha de fundo, lançamento feito pro Eltinho, o Hernando chega junto, o Eltinho toca na bola, só tiro de meta. Pra terminar o primeiro tempo, Léo Toninho. Tiro de meta ali, até recebe um certo elogio o Hernando, pediu pra guardar um pouquinho, não cobra o tiro de meta não. Chamusca também fala alguma coisa ali com o quarto árbitro, corre o camisa número 10 do Londrina, tiro de meta, o Guarani consegue um empate, pelo menos um pontinho importante nesse primeiro tempo, viu, Cabelo? Apita o árbitro, fim de papo, fim de primeiro tempo no Estádio do Café, tá tudo igual em Londrina. Londrina. 1 pro Tubarão. Guarani. 1 também para a equipe do Bugrão. Vem aí, central da bola com Marco Guarizo. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Marco Guarizo. 7h47, jogo marcado por golaços nesse primeiro tempo. Eltinho de falta para o Londrina, Silas de fora da área para o Bugre, 1-1, tudo igual lá no Estádio do Café. Os jogadores passaram direto, não vão falar com a nossa reportagem, mas aqui na CBN Campinas você não vai perder nenhum detalhe. Daqui a pouco tem o craque do jogo, comentário do jogo e muito mais. Lembrando, quer ter sua mensagem lida no YouTube? Manda mensagem no canal Esporte CBN Campinas. Vai migrando para lá, que esse é o canal exclusivo para transmissões esportivas aqui da equipe da CBN Campinas, jogos do Guarani, jogos da Ponte Preta, do Vera Cruz Basquete, do Vôlei Renata, Esporte CBN Campinas. Esse é o canal para você participar com a gente no YouTube. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho, toda a repercussão de até aqui. Londrina 1, Guarani também 1. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas.
Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Londrina. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Londrina. Apresentação Marco Guarizo. Intervalo de jogo no Estádio do Café em Londrina, um para o Tubarão, um também para o Bugre. Agradecendo ao Rodrigo Delboni acompanhando aqui com a gente. Também o Salvador de Valinhos, audiência grande de Valinhos. Você vai mandando sua mensagem pra gente. 99186907019 é o nosso DDD. No YouTube, você vai mandando as suas mensagens no canal Esporte CBN Campinas. É o novo canal para as transmissões esportivas aqui da CBN. Aguardamos a sua mensagem no Esporte CBN Campinas do YouTube. E agora, Carlão de Freitas vai eleger... o craque do jogo! Ou o craque deste primeiro tempo, né? De até aqui, Londrina 1, Guarani 1, Carlão de Freitas. Olha, Guarizo, você foi muito feliz no término do primeiro tempo quando você disse um jogo de golaços, né? O gol do Eltinho foi muito bonito. Há muito tempo eu não vi um golaço, né, da maneira como foi o do Eltinho. E o do Silas também foi muito bonito. A jogada, a ajeitada do Matheus Pereira, dando uma de Lucão do break, né? Porque ali é uma jogada típica de centroavante. A chegada do Silas, né? Se apresentando com personalidade. Hora ou outra a gente critica que o Silas, né? Que até agora não apresentou um bom futebol. O torcedor pega um pouco no pé dele também. Mas ele fez um golaço e hoje ele fica aí como o craque deste primeiro tempo, marcando aí um gol de presença. O gol como manda o figurino. Qualquer volante aprovaria. Então, eu fico com o Silas, o craque desta primeira etapa. Silas, autor do golaço do Bugre, um petardo de canhota de fora da área. É o craque do jogo. Até aqui, Londrina 1, Guarani 1 para o Carlão de Freitas na CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Londrina. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br.
A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Londrina. Apresentação Marco Guarizo. 7h54, tudo igual lá no Estádio do Café, 1 para o Londrina, 1 para o Guarani. E agora vamos saber como os times chegaram a esse empate. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Óbvio que chegaram a esse empate, cada um marcando um gol, né, Carlão? Mas a sua análise do primeiro tempo. E belos gols, né? O Eltinho abrindo o marcador e depois o Silas fazendo o gol de empate. Mas até o Cabela me perguntou, né, num certo momento do jogo, o Guarani e tal, deu uma melhorada, deu uma movimentada, e melhorou sim, melhorou. Principalmente depois daquela bola do Lucão do break na trave, o Guarani adiantando a marcação, não sofreu tanto. Estou aqui com as minhas anotações, com as minhas cores aqui. O Londrina ele fez o gol aos 17 com o Eltinho e depois aos 43 ele finalizou com o Douglas Coutinho, mais um chute que foi para escanteio. Fora isso, só deu Guarani. Claro que com poucas chances claras, a mais delas, a maior possibilidade foi a do Lucão do break, num cruzamento do Júlio César. Mas eu gostei do Guarani, claro, entendendo também as limitações. Não foi lá um grande jogo, né? Mas o Guarani trabalhou pelo lado direito, o Lucas Ramon chegou em 2 oportunidades, Matheus Pereira também chegando, participando do gol, finalizando, o Júlio César aquele chuta-chuta, e eu acho que é assim que vai sair, né? É assim que o cara vai desencantar, é arriscando. Né? Por isso que eu falei durante a semana que às vezes jogar fora de casa, num momento mais turbulento, é melhor. O jogador não tem tanto medo de arriscar. Agora, fica o puxão de orelha para o gol que o Guarani tomou. Não a cobrança de falta do Eltinho, que foi magistral, mas a jogada, né? Não precisava o Leandro Vilela ter chegado como um caminhão desgovernado. Não, dá uma cercada ali e tal. O cara vai se embananar com a bola, o Castanho já estava na jogada, né? Mas depois o Guarani se aprumou, deu uma organizada, adiantou um pouquinho a marcação e o Londrina teve dificuldades. Então o Guarani não merecia ter ido para o intervalo como perdedor. Então fez o gol, agora é permanecer com essa postura, continuar com as linhas adiantadas, os laterais participando ativamente, como participou o Lucas Ramon, como participou também o Matheus Pereira. E o Júlio César tentando, às vezes precisa pensar um pouquinho mais, gosta muito do chute, né? E às vezes não é a melhor decisão. A melhor decisão seria tocar um pouquinho mais, ter um pouco mais de calma. Mas eu gostei da postura do Guarani, principalmente dos 25 minutos para frente. O Guarani não merecia ter saído aí, ido para o intervalo com a derrota. Então 1-1 é um placar justo, pelo que o Londrina apresentou até os 15 minutos, 20, o Guarani na sequência tomou conta da partida e por isso fez por merecer o gol de empate. Você mexeria no time agora no intervalo, Carlão? Não, se estivesse perdendo talvez eu abriria a mão de um zagueiro, mas nesse momento não, até porque a equipe depois, mesmo com esse esquema que eu questiono um pouquinho, mas teve um bom comportamento. Carlão de Freitas e o comentário do jogo para até aqui, Londrina 1, Guarani também 1. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Mandando um abraço para o nosso ouvinte, o Zé Rafacho, de Hortolândia. Mas é covardia, né, Zé? Comparar esses times dos anos 70, dos times de Campinas, com os atuais, né? Quem mais que a gente mandou mensagem aqui? Muita gente participando, mandando mensagem para a gente, 991869070, é o WhatsApp do Futebol CBN Campinas, 19 é o nosso DDD. Opa, o Fábio Velido.
santista. E, Fábio, vai ter que dar o troco no Corinthians do teu primo Cristiano, hein? Obrigado aí pela mensagem, você participando no YouTube. Esporte CBN Campinas. Ah, mas não tá no canal CBN Campinas? Tá também. Mas a gente já tá chamando você para migrar para o Esporte CBN Campinas, o canal exclusivo para transmissões esportivas no YouTube. Vamos passar a rodada rapidinho aqui, enquanto os times não voltam para o gramado do Estádio do Café. A rodada começou na terça-feira, esta 14ª da Série B, com a derrota em casa da Chapecoense para o CRB por 2-1. A Ponte Preta ontem empatou no majestoso com o Sampaio Corrêa por 0-0. E o Guarani está jogando agora, né? Vamos colocar aqui, voltar, acabei me distraindo aqui. Vamos lá. CSA empatou com o Grêmio por 1-1 ontem em Maceió. Você está acompanhando aqui na CBN Londrina 1, Guarani também 1. Intervalo em São Januário, abarrotado de gente, 0 para o Vasco, 0 para o Operário. Amanhã, 11 da manhã, tem Criciúma e Vila Nova. Às 4 da tarde, Bahia e Novo Horizontino. 6h30 da tarde, tem Sport e Brusque. E depois, no domingo, 11 da manhã, Tombense e Náutico, fechando a rodada na terça-feira, o Cruzeiro, que jogou pela Copa do Brasil ontem contra o Fluminense, por isso entra em campo contra o Ituano no Novelli Júnior apenas na terça-feira. Cruzeiro segue líder, 31 pontos, Vasco está indo para 28 com empate de momento, Bahia é o terceiro com 25, Grêmio é o quarto com 22, Guarani 17º com 14, Náutico 18º com 13, Ponte Preta na penúltima colocação também com 13 e o Vila Nova é o lanterna com 11 pontos. Pontualmente 8 da noite, vamos devolver o comando, vem aí as emoções do segundo tempo de Até Aqui Londrina 1, Guarani 1, com você, Carlos Cabela. Guarani e Londrina. Muito bem, são 8 horas em ponto. Os times vão voltando ali vagarosamente. Programado o Estádio Café. Daqui a pouquinho começa o segundo tempo de Guarani e Londrina. 1-1 o placar do jogo no primeiro tempo. E mais uma vez o futebol ali apresentado, né? Mais um jogo que o futebol apresentado não é assim vistoso, né? Jogo brigado, jogo carregado. Tá 1-1. Quem sabe o Guarani da segunda etapa consegue fazer um golzinho a mais aí, sair vencedor dessa partida para trazer 3 pontos a mais para Campinas e deixar o Z4. Léo Tonim, banco de reservas da equipe do Bugrão, hein, Léo Tonim? Olha, tem aí à disposição, né, o Marcelo Chamusco, o Arthur, o Diogo Matheus, o Derlan, o Eduardo Persson, o Madison, o Vitinho, o Bruno José, o Iago e o Maxwell. Só um detalhe, né, conforme a gente falou antes da transmissão, que após realizar exames, né, tanto o volante Rodrigo Andrade quanto também o meio-campista Marcinho tiveram as constatações das lesões de grau 2 do bíceps femoral direito. Já começaram o trabalho, possivelmente fica algumas semanas fora também nessas próximas rodadas, viu, Cabelo? Muito bem, e o banco de reservas do Tubarão? É o Matheus Samuel, o Matheus Lucas, o Dudu, o Jean Henrique, o Mandaca, o Watson, o Alan Ruschel, o Mirandinha, na verdade o Mirandinha já entrou, o Vitor Daniel, o Luan e o Salatiel. Apita o árbitro! Bola rolando na CBN Campinas. Guarani e Londrina. Futebol, vamos CBN. Segundo tempo, nesta 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Estádio do Café. Londrina tenta chegar no campo de ataque, o Silas de cabeça faz o corte. A bola vai lá para o campo de ataque, quem responde lá pelo lado esquerdo é o Vilar. Toca na bola, sobe, desce, o Guarani briga por ela. Jogo brigado no meio, sobra com Vilela. Já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita, mais uma vez com o Lucas Ramon, que vem para o campo de ataque, o Bugrão. Bola enfiada na direita para o Lucão do Break, pintou cruzamento, rasteiro por baixo, vem a zaga. O auxiliar tá dando impedimento do Lucão do Break, o senhor Rondinelli dos Santos Tavares, não sei não, viu, Léo Tonim? E depois de um tempão, mas estava um pouquinho na frente, agora com o replay, né, mas ele demorou bastante. Era nítido que o Lucão chegaria, então poderia já até interromper ali a jogada. De qualquer forma, foi anotado ali a falta, né, pós de bola para a equipe do Londrina. Comecinho de segundo tempo, o jogo empatado, viu, Cabelo? Pois essa jogada é muito polêmica, né? Tem que levantar instrumento, tava na frente, deu para ver. Claramente, a gente estava num ângulo totalmente diferente, por isso que eu falei que acho que não tava, né? Mas o Bandeira estava a 2 metros do Lucão do Break, dava para ver perfeitamente, estava impedido. E se o zagueiro vai no carrinho no Lucão do Break dentro da área? Fala de novo, Carlão. É uma lesão. Exatamente. Evita problemas, sabe? Essa é uma das regras mais, desculpa até o palavreado, uma das mais idiotas. Até louco. Pra que isso? Tá impedido, levanta.
Pra quê, cara? Se livra do problema. Tem a dúvida, tem lance que é duvidoso, tem mesmo. Tanto é que tem lance duvidoso que até nós, com o VAR e tudo, a gente fica na dúvida ainda. Mas esse tipo de lance aí tem que ser mostrado na hora. Na hora. 1 minuto e 50 deste segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Vem Mirandinha com ela pro campo de ataque do Londrina pela direita. Ele gira o corpo, tenta o cruzamento, bate em cima do Matheus Pereira, bola pra fora, escanteio. É para a equipe do Londrina, é comecinho de jogo, Léo Toninho. Matheus Pereira, muito acionado tanto no ataque quanto na defesa. Conseguiu ali fazer a proteção, colocou ali o pé na bola, escanteio pelo canto direito, camisa 5. Limpa ali a bola do suor, camisa 5, João Paulo se prepara para a cobrança. O cobra tudo da equipe do Londrina, vai para a bola ali pela direita, no terceiro escanteio do jogo, segundo para a equipe do Londrina. Autoriza a cobrança, João Paulo na bola, levantamento da área, desvio de cabeça, bateu na trave, voltou, é gol! Gol! Londrina! Que bichotada, hein, seu Rafael Martins? Londrina! Rafael Martins! E a gente falava no finalzinho do primeiro tempo, hein? Meu Deus! Rafael Martins não achou nada ali pelo meio. O último toque foi do Mirandinha para dentro do gol. A bola não tinha entrado ainda. Mas o Rafael Martins sai, não acha nada. Tem o toque na bola, me parece que é do Coutinho. Ela bate no travessão, volta e a zaga fica dormindo. Chegaram 3 jogadores do Londrina e nenhum do Guarani. Léo Toninho, 2-1 Londrina. Vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Rafael Martins. Saiu mal na bola, talvez um ritmo de jogo, não sei muito bem explicar, viu, Cabelo? O certo é que saiu mal, teve um toque praticamente na marca do pênalti. Pra ali na trave, a bola não entrou pela visão que eu tive, até o jogador ali chegou a comemorar, mas foi com tudo ali o camisa de número 19, Mirandinha. Entrou no primeiro tempo no lugar de Gabriel Santos, né, o camisa número 9, e fez um papel de 9. No lugar certo, correu atrás da jogada e colocou a bola no fundo das redes. Agora Londrina 2, Guarani 1. Olha, com todo respeito à sua opinião, Léo Toninho, mas ritmo de jogo não é. Me perdoe. Segura aí, já vou falar com o Carlão. Vem Londrina pro campo de ataque mais uma vez. É lá pela direita ali com o Coutinho. Ele toca na bola. Cruzamento veio pelo meio. Vai pintar mais um. Gol do Londrina! Johnny Lucas, camisa número 8. Mais uma bobeira cinematográfica da zaga do Guarani. A sobra de bola ali pelo meio da área. O Johnny Lucas ele erra o domínio da bola, mas ela sobra novamente para ele. Ele bate alto na meta do Guarani, fazendo ali o terceiro gol da equipe do Londrina com 3 minutos. Londrina! 3 minutos do segundo tempo. Londrina já faz 3-1 para cima do Guarani. Léo. E vai buscar mais uma vez a bola no fundo das redes ali o Rafael Martins. Jogada pelo canto esquerdo, num vacilo da zaga, principalmente por se tratar de 3 zagueiros. A sobra não sobrou nada, acabou não afastando. Um cruzamento, uma saída até errada ali do Leandro Castan. Tentou dar um tapinha, mas acabou errando a bola. Sobrou ali pro camisa de número 8. Encheu o pé, estufou as redes e faz o terceiro gol dos donos da casa. Agora Londrina 3, Guarani 1. O Ato tá esperando ali alguma posição, algum posicionamento do VAR neste momento no Estádio do Café. 3-1 para a equipe do Londrina. Eu sinceramente eu não vi nada ali no lance, viu? Eu não vi nada no lance. Ele tá apontando lá do lado esquerdo. Mas Carlão, vamos falar do gol que foi validado, já que foi o segundo com o gol do Mirandinha. Não é. O goleiro Rafael Martins não é porque estava fora. Olha, Cabelo, eu acho que a gente pode englobar o terceiro gol, saindo ou não saindo, sendo confirmado ou não, mas colocar tudo num combo aí. Uma falta de concentração, né? É inadmissível você começar o jogo, é aquilo que toda hora a gente fala. Os caras não fecharam lá no vestiário, o Chamusca não deve ter dado bronca, não falou uma barbaridade pros caras. Você entra e toma 2 gols com falhas individuais, uma do Rafael Martins e a outra do seu Castan, né? Vamos falar a verdade. Chega rachando, ele é o zagueiro. Chega rachando. Então uma falta de concentração danada, principalmente do sistema defensivo. É inadmissível, é imperdoável num jogo difícil em que o Guarani estava bem na primeira etapa, você tomar 2 gols em 3 minutos. Pois é, o gol do Johnny Lucas saiu aí a 3 minutos e 50. E o jogo foi reiniciado a 5 minutos e 40, graças ao VAR que ficou lá analisando toda a jogada. Trabalha a bola a equipe do Londrina na recuperação lá pelo lado esquerdo, que chega na bola para fazer o toque por ali. Era o Eltinho, autor do primeiro gol. Ele toca na bola, vem Giovanni Augusto para fazer a proteção, gira o corpo ali pelo meio, na bola recuada. Começa de novo com Hernando no sistema defensivo, a equipe do Bugre. 3-1
Pessoal que saiu do intervalo, foi lá tomar uma água, tomar um Guaraná, aí volta, pega o radinho, liga em 99,1 de novo. Tá 3-1, leva um susto, mas em 3 minutos. Peraí, Carlão. Opa. Vai lá, Carlão. Só desculpa te interromper, mas algo que me irrita, aí a culpa é do treinador, né? O goleiro vai lá, dá uma pichotada, o zagueiro tá caçando o pipa e a culpa é do treinador, né? Pois é. E a gente já falava no primeiro tempo, Carlão, que o Chamusca já tava com cara de pouquíssimos amigos, né? Sim. Mas ele conseguiu, o time se organizou depois dos 25 minutos, o Guarani terminou bem a primeira etapa. E tinha todo o segundo tempo, ainda tem, claro, estamos falando de futebol, né, que é coisa de maluco, mas tem todo o segundo tempo, mas em 3 minutos você não pode deixar colocar tudo a perder, né? Pois é, não pode mesmo. Tem jogador caído ali. É o Tinho que tá caído ali, viu, Léo Toninho? É o autor do primeiro gol, né? O golaço ali de falta, sente ali a perna canhota, talvez um problema muscular. Lembrando, né, que o Gabriel Santos saiu também por esse problema muscular, ele coloca ali a mão ali na direção do joelho esquerdo. A maca já chega ali, já recebe talvez um primeiro atendimento médico, jogo parado e a torcida da casa faz festa, viu, Cabelo? 7h40, Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Pois é, tá o Chamusca mexendo na equipe do Guarani. Eu não vi se foi uma ou foram 2, viu, Léo Toninho? É pela minha anotação que foi uma só, viu? Foi uma só. Vai mudar até esquema, viu, Cabelo? Então vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou pela primeira vez o técnico Marcelo Chamusca e também mudou o esquema tático, hein? Saiu 14 o Hernando para a entrada do 17 o Bruno José. Pois é, mudou o esquema. Carlão. Mudou o esquema, né? Perdeu não a vantagem, né? Mas o empate, tomou 2 gols. Vai ter que colocar os jogadores de criatividade, jogadores de ataque para tentar a reação, abrir mão do esquema com 3 zagueiros. Podemos dizer que, mais uma vez, não deu certo, né? Pois é. Vamos chegando a 9 minutos de bola rolando. O segundo tempo teve muita paralisação nesses primeiros 9 minutos, hein? Só no terceiro gol foram 2. Agora com a saída ali de Maca do Eltinho foram pelo menos mais 2. Toca a bola a equipe do Londrina na recuperação ali pelo meio com o Coutinho, dá um bicão na bola, bota pra fora, arremesso manual para a equipe do Bugre que fica no campo de ataque ali do lado esquerdo. Passamos de 9 minutos, tá 3-1 pro Londrina. Gols a 2 e 3 minutos nessa segunda etapa. Terminou o primeiro tempo 1-1, mas já tá 3-1. Matheus Pereira domina, recua no campo defensivo, começa com Castan. Toca na bola, ali pelo meio, vem Vilela. Ajeita a bola na perna direita, bota lá do outro lado. Por ali quem vem trabalhando, Lucas Ramon. Encontra o Bruno José, tá fresquinho no jogo, só que ele recua. Lá atrás começa de novo com o João Vitor. Bota pelo meio, Silas vem ajeitar o jogo por ali. Tem Caprini na marcação, ele bota a bola pelo lado esquerdo com o Giovanni Augusto. Recua com o Castan. O Castan já faz o domínio, vem buscando espaço, faz o passe ali pelo círculo central do gramado com Silas. Devolve no Castan, ajeita na perna da canhota, bota pelo lado esquerdo o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto ele vai de um lado pro outro, vai na direita, vem na esquerda, vai na direita, vem na esquerda, tentando encontrar uma maneira mais fácil de jogar, não tá conseguindo não. Vem Guarani pro campo de ataque, Lucas Ramon com ela lá pelo lado direito, tenta o lançamento, a bola foi pra fora, o último toque foi do Lucas Ramon. Não adianta xingar, jogar bola no chão, nada, que deu pra ver daqui de Campinas. Que foi nele, tocou essa bola, né, Léo Toninho? Ele ainda acabou discutindo ali com o auxiliar, né, até o próprio lateral da equipe do Londrina, ele falou, professor, é minha, assim, até de uma certa forma um tanto surpresa, né? E, Cabelo, só um detalhe, o ano passado o Guarani jogou, claro, 2 vezes diante do Londrina e ganhou os 2 jogos, daí... no Estádio do Café ganhou por 1-0 e quando jogou no Brinco venceu por 3-0, um cenário um pouco diferente em 2022. O time do Guarani estava mais encaixado, apesar de algumas peças estarem no time ainda, estava bem mais encaixado, né, Carlão? Sem dúvida, né? Sim, sem dúvida, o time do ano passado. E tem outra, tinha um jogador diferenciado, né, que era o Regis. O Guarani tem um jogador que a gente acredita que seja diferenciado, mas até agora não conseguiu provar, que é o Giovanni Augusto. Ele não mostrou essa diferença ainda. Nenhum. Você viu o toque CBN marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo no futebol CBN Campinas. Olha o Londrina, pintou cruzamento na área, sobra de bola pelo meio, GG abatido, desvio na trave!
A bola explodiu no travessão. Houve desvio no meio do caminho, senão ela ia pro fundo do gol, Léo Toninho. E pra sorte ali do Guarani, jogada ali pelo canto direito, olha o Londrina. Vem Londrina, pintou cruzamento na área, João Vitor. Tava lá pra fazer o corte e bota a bola pra fora. E o árbitro tá dando ali o impedimento do ataque da equipe do Londrina. Vamos continuar girando o tempo e placar do jogo. 11 minutos e meio deste segundo tempo de bola rolando. Estádio do Café. Londrina. Estádio do Café é a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Londrina tem 3. Guarani. O Guarani tem 1. Guarizo. São Januário segue 0 para o Vasco, 0 também para o Operário. O goleiro! Rafael Martins botou para escanteio na chegada do Londrina, mais uma vez ali no meio da área, Léo Toninho. E exigiu uma grande defesa ali de Rafael Martins, foi no cantinho esquerdo, conseguiu espalmar, ele olha talvez um pouco incrédulo, ele não sabe se cobra, se fica atento ali na jogada, escanteio pelo canto direito, o Londrina vem pro ataque. Já cobrado o Johnny Lucas, levanta na grande área, tenta a bicicleta ali pelo meio da área. Tentava ali a bicicleta, quem acabou furando o pneu ali do Augusto, era o zagueirão que estava lá. Agora sim, completando, você, Marco Guarizo. Torcedor na bronca pelo WhatsApp, viu, Cabela? Olha o Márcio de Valinhos atacando a diretoria aqui, o goleiro Rafael Martins, o ouvinte final do telefone 0829 também. Na boa, parei com o Guarani, que vem a 3ª divisão. Futebol Globo CBN. Tá caído o Silas, foi na dividida ali com o Douglas Coutinho. O jogo tá parado, Léo Toninho. E recebeu ali o cartão amarelo, né? O camisa de número 17 amarelado ali no jogo. Falta ali a favor da equipe do Guarani, canto direito, e você acabou, né, chamando naquela narração. Detalhe que, mais uma vez, me chama a atenção, é a liberdade que o camisa 10 entrou ali na grande área do Guarani, sem marcação. Parece que essa linha de 3 zagueiros, quando mudou, ficou um pouco perdido no esquema tático do Guarani. Uma jogada na direita, sobrou livre pro 10, pra sorte do Guarani, teve ali um desvio, a bola apenas explodiu no travessão, viu, Cabelo? Pois é. A TV tá mostrando o replay do segundo gol. O segundo gol, a bola bate na trave e já havia entrado, então não é do Mirandinha. Eu acho que é do zagueiro, né? É o zagueiro que cabeceou ali, me parece que foi o Vilar. A gente vai confirmar daqui a pouquinho este lance do jogo daqui a pouquinho. Carlão de frente, o jogo tá parado, o Silas tá ali pedindo atendimento médico, porque o Coutinho chegou forte nele ali, departamento médico do Guarani, só agora chega lá do jogador Silas. Carlão, 3-1, momento complicado do Guarani, perdido em campo. A gente vê que depois da mudança, principalmente, quando toma o segundo gol aliás, toma o terceiro gol, tenta mudar o esquema, mas parece que os jogadores não perceberam que o esquema mudou ainda. Cabelo, agora é aquele momento perigoso porque o Guarani pode perder o prumo da partida. Eu digo até em termos de goleada, porque agora está naquela hora da instabilidade emocional. Os caras ainda estão assustados com o que aconteceu nos primeiros minutos. Você tomar 2 gols da maneira como tomou. Então quase toma o quarto, com uma bola na trave, quase toma o quarto também numa finalização em que o goleiro fez uma boa defesa. Então agora, até esse momento da lesão do jogador do Guarani, dá uma calmada, bebe uma água, dá uma arrefecida no jogo aí, esfria um pouco o time do Londrina pro Guarani voltar, porque nesse ritmo a cabecinha, a instabilidade emocional complica demais e o Guarani pode até tomar goleada por causa desses minutos aí. Então é acalmar para voltar no jogo. Vamos chegando a 15 minutos deste segundo tempo. Gostaria até de ver o scout de quanto tempo de bola rolando tivemos nesse segundo tempo até aqui, porque eu acho que não tivemos 50% desses 15. Vem Guarani para o campo de ataque, Giovanni Augusto rola a bola com o Matheus Pereira pela esquerda, ele faz o domínio, 2 jogadores encostam na cobertura, Matheus Pereira gira, só que tá girando na contramão, vai recuando a bola, começa de novo com o Castan, lá no campo defensivo, rola a bola pela direita com o João Vitor, 3-1, tá ganhando o Londrina para cima do Bugrão, que vem para o campo de ataque mais uma vez lá pela direita, o toque foi feito, bola vem recuada, Castan começa de novo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola recuada, sai do gol ali o Matheus Nogueira, não quer brincadeira não, bota pra fora, arremesso manual que favorece a equipe
do Guarani no campo de ataque. Tem pressa, Matheus Pereira já na cobrança. Joga a bola com o Giovanni Augusto, protege bem o lance, carrega, dá um tapa na bola, lá da esquerda. Júlio César recebe, domina, faz a finta pra cima do Mirandinha, devolve do Giovanni Augusto, vai buscando espaço, tá todo encolhido, já tava encolhido. Com 1-0 com 3-1, então imagina como tá o Londrina, hein? Bota a bola com o Giovanni Augusto, bota na grande área, lançamento foi feito, recebeu o Silas, terminou, caiu, levantou, puxou linha de fundo, preparou o cruzamento, rasteiro por baixo, vem João Paulo. Há um bicão na bola, bota pra fora do campo em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani do lado esquerdo. O Guarani vai tentando de qualquer maneira ali diminuir o placar, tá perdendo 3-1, resultado horrível pro Guarani. Toma distância mais uma vez o Silas, já faz a cobrança, joga a bola pra grande área no bico da pequena área, sobe o Augusto de cabeça, vem pelo meio, atrapalha ali o GG, toca mais atrás, uma bola recuada da fogueira, o Eltinho vem, dá um bicão na bola, bota pra fora do campo. Lá pertinho da linha divisória do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. 99186907019 é o DDD, você pode interagir conosco mandando o seu recado através do nosso WhatsApp 16h50, torcedor continua bravo, meu caro Marco Guarizo. Continua muito bravo, viu? O mesmo torcedor que falou que já desistiu, disse que o sub-15 do filho dele ganha desse time, viu, Cabelo? Aí tem uma pergunta interessante no YouTube, quem é pior, Leandro Castan ou Dedé? Aliás, isso está desde o início lá da Série B, quando estreou o Leandro Castan, né, Carlão? Desde aquela saída contra o Brusque, contra o Brusque. E hoje também uma falha, não foi uma falha tão grotesca como aquela, mas foi uma falha, uma desatenção em que... mas a experiência dele não pode tomar... Não pode. Não pode. Ainda mais no início de jogo, mesmo tendo tomado o segundo gol, aquele momento de falta de concentração, você tentando assimilar o golpe, mas não pode. Aliás, o Castan está muito mal, né? Não só por essas falhas que a gente está aqui evidenciando, mas tecnicamente muito mal o Leandro Castan. Vem Guarani, sai jogando do lado do campo defensivo, lá pela direita, quem vem pro campo de ataque, o Bruno José dá um tapa na bola, faz o lançamento, era pro Lucão do Break, também tá sumidaço no jogo, volta pelo meio, Johnny Lucas, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, João Paulo devolve, Altinho, fica com ela, perto da canhota, devolve, bola chegou nos pés do Guarani de graça, fez a tabelinha, Lucão bota lá na linha de fundo, chega bem no campo de ataque, Bruno José. Último toque do jogador da equipe do Londrina. Eu já estava achando que o último toque seria do Bruno José. Não, foi escanteio. É pro Bugrão lá pela direita, Léo Toninho. Chegou ali com inteligência, né? Uma tabela, né? O Lucão do Break saiu um pouquinho da área, fez a tabela no canto direito. O Bruno José, que entrou no segundo tempo, conseguiu ali um escanteio. Canto direito mais uma vez. A jogadinha que o Chamusca gosta. Tem o Matheus Pereira e também tem o Giovanni Augusto. Jogada ensaiada do escanteio. Nunca deu certo. Mais uma vez não. Sobe de cabeça ali o Coutinho para fazer o corte e tiro da grande área. Sombra de bola pelo lado esquerdo com o Bruno José. Deu um tapa na bola, fez a abertura com o Júlio César. Lado esquerdo, ajeitou, perna direita. Opa! A bola explodiu no braço do Douglas Coutinho, já tem amarelo. O Douglas Coutinho já tem amarelo, ele esticou o braço ali, meteu a mão na bola. Eu acho que ele merecia um cartãozinho amarelo, como já tem, Léo Toninho. Seria vermelho, hein? Seria expulso, em camisa ali 17, falta anotada, mas o árbitro também não fez nenhuma menção ali que chamaria nem a atenção, nem chamado a atenção foi o jogador da equipe do Londrina, hein? Mas é falta para cartão amarelo, né, Carlão? Normalmente daria, né? Mas o árbitro meio que jogou panos quentes. Regulamento. Falta que favorece a equipe do Bugrão, aumenta o volume, torcedor do Guarani, quem sabe agora o segundo gol do Bugrão, vem bola pra grande área, correu Matheus Pereira, levantamento lá na segunda trave, de cabeça, ninguém de cabeça, passa pelo João Vitor, vai saindo em arremesso manual, e favorece a equipe do Londrina, que não tem pressa nenhuma, vence o jogo 3-1, 2 minutos do segundo tempo, Mirandinha, e 3 minutos do Johnny Lucas. Daqui a pouco a gente confirma quem foi, porque não foi o Mirandinha, eu acho que foi o zagueiro. Oi. E outra, a gente falando aqui do Leandro Castan, estava me esquecendo do gol do Novo Horizontino, né? Em que ele e o Matheus Pereira, ele abre os braços, o Cléo Silva foi lá e fez o gol. E caixa. Pois é. Tá muito mal. É verdade. 3-1, Guarani tá perdendo o jogo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Olha o Londrina, chega no campo de ataque pela direita, Mirandinha encarou a marcação, invadiu a área, puxou pela direita, chegou por baixo, Matheus Pereira! Para fazer o quarto e para sair jogando a equipe do Guarani, a falta em cima do Júlio César, conferindo 20 passados e bola rolando o segundo tempo de jogo. Estádio do Café, 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, o placar CBN está assim, ó. Londrina. 3 pro Guarani. 1 pro Guarani, central da bola, Guarizo. Segue em São Januário, 0 para o Vasco, 0 para o Operário, nem a torcida tá conseguindo dar força pro Vascão. Futebol.
Pois é. Aí tocando a bola mais uma vez, vem pro campo de ataque Guarani. O Londrina já se defende, sobra de bola ali com o Caprini. Ele dominou, botou na frente, o lançamento é lá pela esquerda. Coutinho chega na grande área. Lá do lado esquerdo, protege, vem marcação. Bruno José tava lá para fazer o corte e sai jogando ali com o Vilela. O Vilela de perna direita, ligação direta lá no campo de ataque pro Júlio César. Ele briga pela bola, tem Samuel Santos com ele que já chega para fazer o corte. Bota ali pelo meio para sair jogando. O Johnny Lucas de novo. Agora chegou o Giovanni Augusto para cima do Johnny Lucas. Tá parado o jogo, uma falta ali, vai pintar cartão no jogo, meu caro Léo Toninho. E tava pendurado, hein? Não sei se foi de propósito, né? Mas ali o camisa número 10 recebeu o cartão amarelo ali e fica fora da partida diante da equipe do Ituano na próxima terça-feira, hein? Carlão? No meio campo, fazer uma falta como ele fez, na situação que tá o Guarani. Lembrou anos 80, Serginho Chulapa, quando ele olhava na tabela e tinha um jogo lá em Rio Preto. E não era como hoje que o cara vai de avião, Marília, ele tomava o terceiro, né? Pois é. Só que o Guarani não tem viagem, tem um jogo dificílimo contra o Ituano, aqui no Brinco, né? No Brinco. E a torcida vai estar daquele jeito, hein? Pois é, sem dúvida nenhuma. Só conferir, olha o Guarani. Foi o Augusto realmente que marcou o gol, tá, gente? Augusto, o segundo gol, portanto, da equipe do Londrina. O Augusto, zagueirão de cabeça, só pra gente confirmar, então, quando ele faz o cabeceio, a bola bate dentro do gol. Na volta, o Mirandinha faz o gol novamente, mas a bola já havia entrado, o gol é do Augusto. O zagueirão, camisa número 20 da equipe do Londrina. Vamos conferir a substituição do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou mais uma vez a equipe do Londrina e também por lesão, hein? Saiu 9 lá o Gabriel Santos, entrou o Mirandinha 19 por lesão e saiu agora o Mirandinha 19 para a entrada do 22, o Luan. E parece que tem também o jogador caído ali, o camisa 11, o Caprini, o zagueirão também sentindo ali a coxa, momento difícil, mas o certo é que Luan, camisa 22, está para jogo. Então, o Londrina trocou o trocado. Trocou o trocado. Que beleza, hein? E os dois por contusão, isso que é terrível, né, Carlão? E agora tá chegando... E muscular, hein? Numa situação do campeonato, né? O calendário apertado, ainda mais por causa da Copa do Mundo, as lesões musculares vão aparecer. Olha só que resenha ali, João Paulo e Giovanni Augusto. Exatamente, vai lá. O Giovanni Augusto parece que tá querendo alguma coisa de diferente. Olha lá, o árbitro vai lá chamar a atenção dos dois, olha lá. E duas raposas felpudas da bola, né? Pois é. Na dúvida, deixa eu falar. Capitão pra capitão, deixa aí. Pois é, deixa lá. Quando eu era criança, quem prova, cospe aqui, você botava a mão no meio. Fazia um fuzuê do caramba. Gostei do felpuda. Duas raposas, né? Perigo. Vadão que gostava de falar, raposinha. Saudade, Vadão, né? Futebol CBN em Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 24 minutos é o segundo tempo, toca a bola Caprini ali pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito, mas está parado o jogo, pegou um toque de mão ali do Caprini, é falta que favorece o Guarani no campo defensivo. 3-1, Guarani está perdendo o jogo do Estádio do Café. Fala a bola ali pelo meio, o árbitro manda voltar, o Castan vai na cobrança, tá ali o Castan. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança, o Leandro Castan, toca no Matheus Pereira, curtinho, ajeitou na perna da canhota, devolve no Castan, campo defensivo, vai tocando a bola na equipe do Guarani, João Vitor fica com ela, apresenta ali o Coutinho na pressão do Londrina, na saída de bola do Guarani, o GG também se aperta ali, Lucas Ramon, bola para fora, remesso manual para a equipe do Londrina. Agora, Léo Tony, não teve explicação nenhuma, né, a substituição com a entrada do Lucas Ramon, técnica, né? Não tem, pelo menos a gente até não recebeu nenhuma informativa aqui com relação até lesão, nada disso, nada. Tá no banco, técnica mesmo. O Diogo Matheus tá no banco. O Diogo Matheus tá no banco, a 13. Então, Carlão, eu não sei, eu acho que o Diogo Matheus é mais jogador. Eu também acho, e até porque você tem a cobrança de falta, né? A bola parada do Diogo Matheus é uma bola importante, pênalti também. E não sei, ele não tava tão mal assim, tava mal assim como toda a equipe, não um cara que estava comprometendo. Não sei se teve alguma coisa no meio do caminho. Agora a gente fica muito distante, né? Ficamos engessados, essa que é a verdade, fica muito né? na conjectura, muito se, né? É que a gente tira por base que a gente vê no jogo, né? Pois é, no treino a gente não acompanha. Olha o Bugrão, vem pro ataque com o Silas ali pela esquerda, bola enfiada, Júlio César.
Ele tentava fazer o domínio, mas a bola esticada foi quase que um tropicão na bola. O Guarani se defende, vem Bruno José para fazer o corte, ela sobra com o João Vitor, rola com o Castan, lado esquerdo defensivo da equipe do Bugre, Giovanni Augusto vem buscar o jogo, tá fora da próxima partida da equipe do Guarani, Júlio César recebe do lado esquerdo, já dominou, ajeitou perto da direita, bota na frente, Giovanni Augusto de calcanhar, devolução é feita, Júlio César vem com ela, faz de domínio, marcação, encosta para cima, tentou o cruzamento pro Lucão, girou, bateu longe do gol. Se perde em linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Tubarão, Léo Toninho. Girou até com uma certa inteligência, né? Ele recebeu ali um passe do canto esquerdo do Júlio César, ele como atacante dominou, fez ali a parede, mas ele bateu mal ali no giro, ele acabou batendo muito forte na bola, a bola pegou uma certa altura, saiu pela linha de fundo, tiro de meta anotado e olha, o 19 entrou no lugar do 9 machucado, o 22 entrou no lugar do 19 machucado, e o 22 tá sentindo, viu, Cabelo? Ah, tá brincando. Tô te falando. Tá de brincadeira, né? Ah lá quem entrou, a gente acabou de falar dele. Exatamente. Entrando ali, jogador da equipe do Guarani, a substituição está sendo feita. Tá entrando ali, estão entrando, né? Jogadores no Guarani, o Diogo Matheus e também o Iago. Vamos confirmar, portanto, a substituição no Bugrão. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Vem Guarani pro campo de ataque, cruzamento feito. Chega ali chocando com o goleiro, o Lucão do break. Pelo menos parecia ele que chegou na bola ali. O goleiro fica caído com a bola agarrada. E o árbitro manda o goleiro levantar ali. Vamos lá então, Léo Toninho. Mudanças então pelos lados aí do Guarani. A segunda parada, né, de mudanças do técnico Marcelo Chamusca. Saiu 19, o Lucas Ramon. Sai 19, o Lucas Ramon. E entrou o 13, o Diogo Matheus. Diogo Matheus então, portanto, com a 13. E saiu também o 7, o Júlio César. Saiu 7, Júlio César. E entrou o 97, Iago. Pois é, Carlão. Segura aí que o Londrina vem, você já fala, Carlão. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Londrina ali pelo lado direito. Quem chegava ali do lance era o Luan. Ele foi programado, pé de falta, o árbitro disse que não foi nada. Só arremesso manual que favorece a equipe do Londrina ali pela direita. 27 minutos e 50, tá 3-1 Londrina pra cima do Guarani. Olha a bola, João Paulo, do lado ali com o Johnny Lucas. Volta no João Paulo, toca na frente, Johnny Lucas briga pela bola. Luan deu uma canelada, a bola sobrou pelo meio. Guarani tenta sair jogando, o Iago tá por ali pra fazer o domínio. Dominou a bola, tentou o passe saiu esquisito, mas chegou lá no Diogo Matheus. Tá fresquinho do jogo, Diogo Matheus. Ele levanta a cabeça, breca, olha, busca de um lado, busca de outro pra fazer o passe é feito lá no campo de ataque. Fez a tabelinha com o Iago, recebe de volta o Diogo Matheus, vem pela meia direita, 3-1, Londrina tá ganhando, o Guarani vai atrás do prejuízo, toca na bola mais uma vez o Diogo Matheus ali pelo meio, Iago recebeu, dominou, encontrou Giovanni Augusto na frente da grande área, abriu pelo lado esquerdo, Matheus Pereira com ela, pintou cruzamento na área, chega a zaga, a bola sobra pelo meio, mais uma vez vem a zaga do Londrina para dar um bico na bola, o Caprini bota para fora do campo. Ela passou pelo Lucão que não viu nada ali, quase o Guarani diminui. Vem pra cima, Bruno José com ela, lado esquerdo, tenta o toque, marcação, vem pra cima dele, pra fora, arremesso manual. Pra equipe do Bugrão ali pelo lado esquerdo. Tem manual, Guarani aperta, vem pra cima, 29 minutos deste segundo tempo. Tem manual pela esquerda, vai jogar lá na área, o Matheus Pereira vai tomando distância, Bruno José fica se enroscando ali com o marcador. Ele joga lá no bico da área, subiu de cabeça o Lucão do break, jogou com o Iago, batida pra fora do gol! De bicicleta, o Iago quase um golaço da equipe do Guarani, Léo Toninho! A palavra é essa, seria um golaço, depois ali do lateral ali do lateral do camisa 16 ali, o Matheus Pereira na cobrança de lateral. Teve um que você ficou impactado com a bicicleta. Impactado com a bicicleta, porque até a gente pensou que passou raspando a trave, mas na verdade ela bateu na trave. Seria um golaço do camisa 97, mostrando aí serviço, depois de uma cobrança lateral, talvez uma jogada ensaiada, um desvio no meio do caminho, quase, o Guarani desconta. É o Iago que perdeu um gol contra o CSA chutando na trave hoje. Não foi gol perdido não, foi uma bicicleta e ia na gaveta. Seria um alto gol, hein, Carlão? Seria um golaço para o Iago, que daria uma motivação para o Guarani buscar o empate. O Guarani melhorou um pouquinho, já ataca um pouquinho mais, coloca a defesa do Londrina em situação de dificuldade. De repente diminuir o placar aí até os 35, 40 minutos, dá para colocar um sufoco aí nos minutos finais. Toque CBN marcando, vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol Campinas. 30 minutos passados, o segundo tempo de jogo, bola rolando, Estádio Café. É a 14ª rodada já do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar CBN tá assim, ó. Londrina! O Londrina tem 3, o Eltinho, o Augusto, o Johnny Lucas marcaram. Guarani! Um só pro Guarani, o Silas.
Fala, Guarizo. Olha o Guarani chegando, hein, Cabelo? Já foi, né? Já foi. Bom, então vamos lá. Marcelo Nascimento tá aqui no YouTube. E o nosso ouvinte de Curitiba, a gente dá o nome dele já. Vem Guarani pro campo de ataque, levantamento feito na grande área, passa por todo mundo. Bola vai lá do outro lado, vai chegando ali para ficar com ela o Diogo Matheus, faz o domínio. 31 minutos deste segundo tempo, tá 3-1, o Leque tá ganhando. Bota a bola ali, o Guarani vem pro campo de ataque, lançamento foi feito para Bruno José, recebe no peito, ajeitou, carregou linha de fundo, preparou o cruzamento, desvio no meio do caminho, chega Vilar por baixo para fazer o quarto, sobra de bola com o Caprini, já bota a equipe do Londrina que vem pro campo de ataque, lá do lado esquerdo, vem carregando pro campo de ataque, lançamento feito ali do GG, a bola vai saindo, chegou por baixo ali, evitou a saída no primeiro lance, Era o Coutinho que chegava ali, conseguiu ganhar o arremesso manual ou não? Não conseguiu, já havia saído já essa bola. Tudo bem com você aí, Guarizo? (3-1), o Leque tá ganhando! 31 minutos e 40, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bola recuada lá com o Diogo Matheus, recua. Era o João Vitor, toca com Castan, João Vitor vem pro ataque. 32 minutos deste segundo tempo, tá 3-1, o Leque tá ganhando. Guarani vem em busca do prejuízo, bem bota a bola no campo de ataque, lançamento feito, é falta! Em cima ali do Silas, recebeu a falta ali do Johnny Lucas, e a falta que vai levar um perigo ali para a meta do Matheus Nogueira, Léo Toninho. Exatamente, o Carlão falou do Diogo Matheus, né, o camisa número 13 do Guarani, ele que bate muito bem na bola, fez um gol, né, na abertura do Campeonato Paulista diante da equipe do São Paulo, ali conversa o Silas, que entrou bem na partida, né, vem tendo aí, pelo menos, o destaque do jogo, tendo em vista que foi uma aposta do Marcelo Chamusca, hein, Cabela? Foi uma o quê? Uma aposta. Que susto que eu levei agora, viu? Marcelo Chamusca, hein? Nossa, Carlão, levei um susto agora, Carlão. Eu acho que o perigo não é o Carlão, viu? Acontece. Difícil, lateral, pelo amor de Deus. Falta pra equipe do Guarani, jogadinha ensaiada, viu, Cabela? A bola tocada pra fora do gol! Jogada ensaiada, a bola foi pra fora do gol, esquerda ali do Matheus Nogueira, só tiro de meta, Léo Toninho. Pegou todo mundo de surpresa, a gente tava aqui tentando, né, desvendar ali o mistério, 3 jogadores ali na bola, bateu firme, uma jogada ensaiada, até pensei que tinha ali um desvio, mas não. Passou pelo canto esquerdo, linha de fundo, tiro de meta anotado. 33 minutos e meio deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. 34 minutos já segundo tempo. 3-1, o Carlão. 34 segundo tempo, fica complicado a situação do Guarani, não é? Fica complicado. O Guarani vai meio que no entusiasmo, né? Tentar aí diminuir o placar. Claro que se acontecer o segundo gol do Guarani muda a dinâmica da partida, aí o Londrina passa a ficar um pouco mais desesperado, vai bagunçar as estruturas do time paranaense, mas por enquanto a gente percebe um Londrina muito seguro lá atrás, o Guarani fica mais com a bola, tenta um pouco mais, mas sem aquela organização, mais na base do sufoco. Vai ter substituição no Leque ali de baseada, né? Daqui a pouco o Léo Toninho, ele posiciona a gente nas substituições da equipe do Londrina, feita ali pelo técnico Adilson Batista. 34 minutos e 50 segundo tempo. Substituição sendo feita, o Guarani vai perdendo por 3-1. Você vai mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp. Através do nosso WhatsApp, o 991869070. Também através do YouTube você pode participar com a gente, mandando aquele recado bem bacana, interagindo conosco nesta noite de sexta-feira. O Guarani vai apanhando em 3-1 para a equipe do Leque. Ali o arremesso manual para o Guarani, pro Londrina. Quem chega na cobrança ali é o lateral direito que vai se ajeitando ali, o Samuel Santos para a cobrança. E o Guarani vai mexer também, né? Dá para já confirmar do Leque primeiro? Bora lá? Substituição no jogo.
Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Confirmando então aqui, viu, Cabela? Ó, mudanças pelos lados aí do Londrina. Saiu o Caprini com a 11 para a entrada do camisa de número 15, o Mandaká. Então, Mandaká 15 no lugar do 11, Caprini. Saiu também o camisa de número 10, GG. Saiu 10 GG para a entrada do 18, Alan Ruschel. Alan Ruschel, portanto, entrando com a camisa de número 18. Saiu aqui o Douglas Coutinho. Douglas Coutinho com a 17, deixou o gramado e entrou camisa 7, o Matheus Lucas. Portanto, as 3 mudanças aí do técnico Adilson Batista. Muito bem, daqui a pouco a gente confirma as substituições da equipe do Guarani, que também está mexendo ali o técnico, o Marcelo Chamusca. Bola foi para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. 36 minutos e 40, 36 e 40, segundo tempo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Bola recuada lá com Rafael Martins, vai tocando a bola, João Vitor sai trabalhando com ela lá pelo lado direito, vai tocando a bola Guarani, vai tentando buscar espaço, mexeu Chamusca, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou ali o técnico Marcelo Chamusca, saiu 96 o Silas. 96 Silas, o autor do gol, deixou o gramado para a entrada do 8, Eduardo Persson. E saiu também o Leandro Vilela com a 31 para a entrada do 71, Maxwell. Muito bem, mexeu muito no Guarani com essas duas mudanças aí, hein, Carlão? Vai tentar colocar um pouco mais de leveza, né, ali no meio campo. Sai o Silas, que fez uma boa partida, e entra o Persson, né, as lesões atrapalhando o Persson, mas é um bom jogador, um jogador que tem um toque de bola interessante, ele pode ajudar na saída de bola e na armação para trabalhar com o Giovanni Augusto. E o Maxwell no lugar do Leandro Vilela, e desespero para buscar o empate. O Maxwell é um jogador de beirada, um jogador de velocidade, um atacante, né? Então aí já é mais na base do desespero para tentar o segundo gol e consequentemente o empate. 38 minutos já chega do tempo, vem Londrina para o campo de ataque, o Johnny Lucas ali pela direita, já faz o domínio, a marcação do Persson para cima dele, ele tenta o lançamento, o Persson corta, joga para fora, manual que favorece o Londrina. É o Tubarão, não o Bugrão, é o Tubarão ali pela direita, e o Persson e o Johnny Lucas já se enroscaram ali, mas tá tudo bem. Arremesso, mano, a cobrada vem para a grande área, era pro Matheus Lucas, passa por ele, chega o Castanho, rasga de perna canhota, dá um bico na bola, joga ali pela intermediária, vem Giovanni Augusto, devolve lá no círculo central do gramado, de cabeça quem sobe ali pelo meio é o Vilar, bota mais uma vez o Londrina, no campo de ataque pela direita, era o Johnny Lucas que chegava no lance, quem fez o corte foi o Matheus Pereira, bota no campo de ataque, vem por baixo é o Samuel Santos. Na roubada de bola, mas a falta tá anotada, é pro Guarani, Léo Toninho. Canto esquerdo ali o Lucão do Break pedia até um cartão amarelo, não anotado ali o árbitro da partida, o Denis da Silva, falta ali o Persson, tem o Matheus Pereira também, Guarani tem a posse de bola, mas perde o segundo tempo. Vai tocando a bola, mais uma vez a equipe do Bugre do campo defensivo, 39 deste segundo tempo, tá 3-1 pro Londrina. Giovanni Augusto rola a bola lá pela direita com o Diogo Matheus, ele domina a bola, volta a bola com o Giovanni Augusto, tem 3 jogadores na marcação, ele bota lá com o Diogo, lá pela lateral direita mais uma vez, rola atrás com o João Vitor, vai tocando a bola, vai buscando espaço que o Guarani não está encontrando. Aliás, acho que não encontrou em nenhum momento da segunda etapa, né, Carlão? Não, segundo tempo muito aquém, os 2 gols atrapalharam demais, um Guarani combalido e o Londrina na dele, né? Jogando um pouco atrás da linha da bola para buscar o contragolpe, mas um segundo tempo muito seguro por parte do time paranaense. Vem ali com o Luan se enroscou com o Matheus Pereira, o árbitro não deu a falta, segue o jogo, o Castanho com ela, toca na bola para João Vitor, do meio da grande área da equipe do Bugre, rola a bola lá pela direita com o Diogo Matheus, vai saindo jogando a equipe do Guarani, que vem para o campo de ataque, vez o break, o Diogo Matheus, toca no João Vitor, busca alguém para fazer o passe, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento feito, sobe de cabeça o Augusto. Joga com o Johnny Lucas, já faz a abertura pela direita com o Samuel Santos, bota a bola ali pela direita. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Londrina. Vem para o campo de ataque, lançamento feito, chega por baixo a zaga do Bugre para fazer o corte. Persson na sombra, bota no campo de ataque. Opa, chegou por baixo, chegou chegando, botou para fora a bola manual. Para a equipe do Guarani, campo defensivo, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol do CBN Campinas.
Passamos de 40 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. No estádio do Café, o placar CBN está assim, ó. Londrina. 3 para o Londrina. Guarani. 1 só para o Guarani. Central da bola, Marco Guarizo. O Vasco abre o placar em São Januário. Zagueiro Quinteiro, após cruzamento de Nenê. 1 para o Vasco, 0 para o Operário. Abraço para o Francisco de Curitiba, mandando mensagem no WhatsApp da CBN. Guarani volta a campo terça, 9h30 da noite, contra o Ituano no Brinco. Já passamos de 41. Bruno José recebe lado esquerdo, rola a bola mais atrás com Matheus Pereira. Johnny Lucas encosta na cobertura. Matheus Pereira gira o corpo, ajeita na perna canhota, bota lá atrás mais uma vez com o João Vitor. Zagueirão vem pro ataque, deixa do lado curtinho. Giovanni Augusto vem buscar o jogo, bota com o Diogo Matheus lá do lado direito, rola a bola. O Iago, Giovanni Augusto, mais uma vez lado esquerdo. Matheus Pereira vai girando o jogo. Giovanni Augusto para um lado, para o outro, tentando buscar alguém. Ninguém se apresenta, ninguém consegue desmarcar. Chega a zaga do Londrina para fazer o corte mais uma vez. Despacha a bola para o campo de ataque. Samuel Santos responde o Guarani de cabeça, vem pelo meio, sobe João Paulo, toca na bola, sobra mais uma vez Giovanni Augusto, vem o lançamento é feito, lado esquerdo, Bruno José, recebe na coxa, bota no campo de ataque, puxou a linha de fundo, preparou, cruzamento, segundo pau lá dentro, Vilar de cabeça, estava lá para fazer o corte, a sobra de bola lá pelo lado esquerdo com o Alan Ruschel, ele gira o corpo de perna canhota, bota no campo de ataque, sobra de bola com o João Vitor, vem Castan ali pelo ciclo central do campo, o Persson vem buscar o jogo, vai trabalhando mais uma vez, deu um tapa lado esquerdo, o Matheus Pereira, que fica com ela, ajeita na perna canhota, devolve mais atrás com o Persson, tem sempre 2 jogadores na cobertura dos jogadores do Guarani, o jogador do Guarani pega a bola, tem sempre pelo menos 2 do Londrina em cima, rola a bola, Maxwell faz a finta, foi programado, o árbitro estava do lado, disse que não, se jogou o Maxwell na opinião do árbitro, vem para o campo de ataque, a equipe do Londrina contra golpe 3 contra 3, vem carregando ali o Matheus Lucas com ela, faz a abertura pelo lado esquerdo, preparou a batida rasteira para fora do gol! Era a chegada ali do Mandaca pelo lado esquerdo, a bola batida para fora, só tiro de meta para a equipe do Bugre, Léo Toninho. O goleirão foi ali na bola, né? Viu realmente que essa bola ali ia pela linha de fundo, tirou ali os braços, já bateu ali o tiro de meta com uma certa pressão. Detalhe, né? Se a noite não tá tão interessante pro Guarani, talvez nos bastidores, pelo menos no sentido de parceria, né? O Guarani nessa quinta-feira acabou anunciando a parceria com a Win The Game, uma empresa de negócios na área de esporte. O contrato vai ser válido aí por 3 anos e os principais objetivos seria... como explicado, né, nessa entrevista, que o presidente e também esse novo parceiro do Guarani seria criação de ferramentas para dar uma transparência à administração, ou mais transparência efetivamente, e além, claro, de uma atuação no mercado para a captação de recursos, viu, Cabelo? Legal, legal, mais um passo importante administrativamente falando para a equipe do Guarani. Agora, em campo tem que dar resultado, também, senão também não adianta nada. 43,5 deste segundo tempo, perde o jogo 3-1, Leque ganha. Vai fazendo a lição de casa, o Londrina vai afundando ainda mais o Guarani na zona de rebaixamento. Vai brigando lá embaixo a equipe do Bugre. Despacha para o campo de ataque, lançamento feito lá na frente. É pro Matheus Lucas, sai goleiro. Rafael Martins do gol para fazer o quarto tiro, perigo. Sobra de bola pelo lado esquerdo mais uma vez com o Matheus. O Matheus Pereira, era o Rafael Martins que saiu, o Matheus Pereira fica com ela, sai jogando a equipe do Bugre. Para chegar mais uma vez no campo de ataque. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44 deste segundo tempo. Carlão de Freitas, 3-1. Está consumado já, Carlão? Eu já vi em Londrina um filme parecido, 2-0 pro Londrina, o Guarani foi lá e buscou o empate, mas era uma outra circunstância, né, Cabelo? O Guarani não estava atuando de uma maneira tão apática como atua neste segundo tempo, mas o Londrina encaminha bem a vitória e depois dos primeiros minutos vai precisar de um chacoalhão nesse grupo do Guarani aí, nunca vi um sono tão grande. Você está falando em chacoalhão, eu vou fazer uma pergunta que talvez o torcedor do Guarani esteja se perguntando para ele próprio. O Chamusca era o cara para vir dar esse chacoalhão no Guarani que está precisando desde o início? Talvez não era a primeira opção, né, Cabelo? Olha, segura aí, vem Bugrão, Bruno José, houve o toque de mão, o jogo tá parado. Vai lá, Carlão. Talvez ele não era a primeira opção naquele instante, né? Mas o Guarani precisava de alguém. Uma vez que o auxiliar, o Benhur, né? Não havia encaixado, né? Também não era nem a intenção dele, né? Mas aí apareceu o Marcelo Chamusca, mas eu não sou adepto à troca de treinador, mas
é interessante, até pelo lado negativo, como não tá dando liga, né, cara? É um relacionamento frio, Cabelo. E o Daniel Paulista foi pro CRB. E tá virando. O CRB já faz parte da primeira, da primeira ali, do G10, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um relacionamento muito frio o que acontece entre Marcelo Chamusca e Guarani, bem diferente da primeira passagem. 45 minutos e 40. Tem 5 de acréscimos. Vamos a 50 nesse finalzinho de jogo. Vem João Paulo com ela tocando a bola. Recebeu o Matheus Lucas. Ali à frente da grande área. Tenta a finta, vai programado. Pede falta. O árbitro diz que não foi nada. O Iago tenta sair jogando e recebe falta. O jogo tá parado. Tem falta pro Guarani e tem jogador caído. Me parece que é o Eltinho que tá caído ali, sentindo de novo. Léo. Tive essa impressão e realmente agora com a confirmação, né? O jogador acabou caindo ali com o encostado pro gramado. De qualquer forma, camisa meia dúzia, sentindo ganhando aquele tempo também ali no canto esquerdo, né? De ataque do Guarani, direita ali de defesa. Certo? O Guarani já tem a posse de bola, bola pra frente, Guarani pro ataque. E o Eltinho já tá de pé. O árbitro foi lá, falou alguma coisa no vídeo dele, levantou rapidinho. Vem Guarani, cruzamento na área. Olha a batida. Olha, explodiu em cima do Luan. Foi ali na contramão no canto direito do goleiro, só que foi pra fora. Escanteio é pra equipe do Bugrão, Léo. Pra sorte ali do Londrina, né? Foi meio no susto ali, a bola entraria no cantinho direito do goleirão ali, o Matheus Nogueira. Escanteio, canto esquerdo, o Matheus Pereira se prepara pra cobrança. Vai se ajeitando ali o 16 da equipe do Bugre de perto da canhota. Levantamento feito na grande área. Sobe a zaga do Londrina para fazer o corte. Luan toca lá mais uma vez. Vem Johnny Lucas. Tenta sair jogando. Bruno José corta, devolve lá pelo lado direito. Maxwell para fazer o domínio. Tem marcação em cima dele do Luan. Ele toca na bola, rola a bola mais atrás com o Diogo Matheus. Bruno José recebeu, dominou, girou de frente para o gol. Batida de perna da canhota. Pega o goleiro. Matheus Nogueira cai ali no meio do gol para fazer a defesa e botar ordem na casa do Tubarão, Léo. Bom giro ali, frente à grande área ali, o Bruno José dominou, girou, legal, bateu de canhota, que não pegou muito bem na bola e não tirou tanto assim ali do goleiro, né? O certo é que foi na bola ali o camisa número 1 da equipe do Londrina e ficou com ela sem maiores perigos. Só confirmando, né? Tínhamos ali 5 minutos de acréscimo, já se passaram ali 2 minutinhos, mais 3 minutinhos pro término do jogo, viu, Cabelo? Vamos a 50 minutos neste segundo tempo, 3-1, Londrina está ganhando. Para você que pegou o bonde andando, Londrina fez o segundo gol. Terminou o primeiro tempo 1-1, viu, gente? Segundo tempo, 2 minutos, o Augusto fez 2-1 e a 3 minutos o Johnny Lucas fez o terceiro gol da equipe do Londrina. Bruno José faz finta em 3 jogadores, ajeita na perna canhota, faz o levantamento nas mãos do goleiro. Bota a morte na casa mais uma vez o Matheus Nogueira. 48 minutos deste segundo tempo, finalzinho de jogo. Mais uma vez o Guarani vai conhecendo derrota. Mais uma vez fora de casa perdendo. Não venceu o CSA na última rodada, jogando o Brinco de Ouro da Princesa. Próximo jogo é contra o Ituano, é isso, Léo Toninho? Exatamente, próxima terça-feira no Brinco, 9h30, viu? Fiz aqui uma conta rápida, daqui a pouco a gente pode falar com um pouco mais de detalhe, mas em 6 jogos, contando com esse jogo, o técnico Chamusca, né? Ou o Guarani sendo comandado pelo técnico Chamusca em 6 oportunidades, 3 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória, viu? Muito negativo, né? Muito negativo a pontuação aí do Chamusca. Terça completa 1 mês, viu, Cabelo? De trabalho. Pois é, em tudo nesse 1 mês de trabalho, pontuação baixa, colocação baixa. Ih, rapaz, caiu ali o jogador, o Matheus Pereira ameaçou ir pra cima. Chegou o Bandeira ali, fez a separação. O Matheus Lucas vai pra cima. Se der VAR ali, a gente resolve o que é. É muito mais fácil do que ficar discutindo, não é, Léo Toninho? E precisa, já que tem o VAR, levanta, né? O árbitro vai fazer uma revisão. Mas aquilo que a gente falou no primeiro tempo, na minha visão não foi nada, mas que teve ali um toquinho, alguma coisa assim. Mas realmente, né? O jogador se joga no chão, parece que teve ali quase uma contusão no ouvido, alguma coisa nesse sentido. E depois o jogo recomeça, sem nenhuma chamada do árbitro, sem nenhum cartão, sem nenhum acréscimo, acima de tudo, viu, Cabelo? É, pela encenação ali do Johnny Lucas, parecia que o Giovanni Augusto tinha arrancado o tímpano fora do Johnny Lucas, hein, Carlão? Ah, que exagero, né? Chato. Isso aí, a gente sabe que o futebol é jogo, né? Jogo exige a malandragem, às vezes, mas, cara, isso tá muito chato. Aqui no Brasil tá insuportável. Vem Guarani pro campo de ataque, reta final de jogo, girando pela última vez o ponteiro, já estamos com 49,50, vai terminar o jogo no Estádio do Café. Persson faz o domínio na perna direita, carrega lá do lado direito, toca do lado, bateu o Diogo Matheus, encontra o Iago, ajeitou perna canhota, levantamento da área, sobrou a zaga para fazer o corte, a sobra deu bola, batida do Maxwell! Longe do gol, Maxwell mandou fora do estádio, de perna canhota. Léo Toninho. E o Chamusca já balançou, falou, Jesus amado.
passa ali uma mão sobre a outra, e ele fez um movimento ali, talvez colocar mais no cantinho, que é verdade, às vezes não é força, é um pouco mais de jeito. Ele teve a liberdade dentro da grande área, dominou, bateu assim, mas ele bateu muito forte. A bola foi lá do outro lado, viu, Cabelo? Apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo no Estádio do Café! Londrina! 3 pro Londrina, o Eltinho, o Augusto e o Johnny Lucas marcaram. Guarani! Um só pro Guarani, o Silas descontou pra equipe do Bugre. Muito bem, vem chegando o Marco Guarizo e o central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Final de jogo, que começo de segundo tempo do Guarani, hein? Vitória do Londrina por 3-1 para cima do Bugre. E na saída do campo, Léo Tonin, não teremos as palavras dos jogadores do Guarani, né? Deixa eu desativar o WhatsApp aqui que o pessoal tá mandando mensagem, isso é muito bom, né? Mas para você não ficar com esse barulhinho no ar aí, a gente vai atender os nossos ouvintes ao final da partida. Mas, Léo Tonin, confirmando, não tem jeito de ouvir jogador na saída do campo, né? Exatamente, pelo menos agora não, viu, Guarizo? Claro, a gente pega uma carona aqui com a TV, já teve uma mudança de jogos, a gente repercute um pouquinho o final aí, mas de qualquer forma o Guarani sai derrotado, mais uma derrota, e falei aqui também em off, né, fazendo as contas aqui da estreia do Chamusca pra agora, o Chamusca estreou dia 28/5, então apenas uma vitória em 6 jogos contando com a partida de hoje. Tá difícil, e 28/6, ou seja, próxima terça-feira, ele completa um mês, né, de trabalho, um mês efetivamente já comandando a equipe e vai jogar em casa pressionado. Será que o trabalho vai ser apenas de um mês, né, Guarizo? É, exatamente. Tem pergunta sobre isso. Vai ser tema aqui na nossa Central da Bola. 3 para o Guarani, ou melhor, 3 para o Londrina, né? Bem que o torcedor bugrino queria que fosse 3 para o Guarani. 3 para o Londrina, 1 para o Guarani. Fim de jogo. Você vai mandando suas mensagens aqui no YouTube, Esporte CBN Campinas. Você que está no canal CBN Campinas, migra para o Esporte CBN Campinas. Hoje nós estamos em 2 canais do YouTube, mas em breve as transmissões serão exclusivamente neste canal Esporte CBN Campinas. Você vai participando. Daqui a pouco, logo depois da votação do craque do jogo, a gente vai trazer as mensagens dos nossos ouvintes aqui para que o Calão, o Léo Tonin também respondam. E daqui a pouco, logo depois do intervalo, vamos eleger o craque de Londrina 3, Guarani 1. A repercussão de mais uma derrota do Bugre aqui do futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. CBN. Histórias das Copas do Mundo. Oferecimento betnacional.com. Abra sua conta e comece a profetizar agora mesmo, com apenas R$1 na Bet dos Brasileiros. A América do Sul estava próxima de sediar pela 5ª vez uma Copa do Mundo. Em 1966, a FIFA decidiu que a Colômbia organizaria o Mundial de 1986, mas a bola rolou muito longe dali. Além dos problemas sociais com os cartéis de narcotráfico e as forças revolucionárias da Colômbia, o presidente do país, em 1982, Belisário Betancur, abriu mão de realizar a Copa do Mundo. A ideia, segundo o jornalista colombiano Paolo Arenas, era reverter o que seria gasto na Copa em benefício do povo. Dice que as exigências da FIFA são absurdas. Paolo destacou que o presidente da Colômbia considerava absurdas as exigências da FIFA, como, por exemplo, o aumento das 5 sedes para 12. Mas o dinheiro não foi revertido em benefício do povo, que ficou sem Copa, sem estradas, sem hotéis, sem nada, segundo o jornalista. Sem hotéis, sem trabalho, sem nada. Canadá e México eram os países mais cotados a substituir a Colômbia na Copa de 1986.
A FIFA escolheu quem já tinha experiência em sediar um Mundial, ou como afirma o criador de conteúdo mexicano, Sérgio Ivan, um país futeboleiro. Que México es un país futbolero, es un país que tiene el estadio donde jugó Pelé, donde jugó Maradona, donde jugaron los más grandes. O Brasil estava de volta ao local do Tri de 70 e com uma geração mordida pela eliminação traumática diante da Itália 4 anos antes. Com novamente Tele Santana no comando, o Brasil se classificou em primeiro no grupo D. Passou sem dificuldades pelas oitavas de final com a goleada diante da Polônia, mas parou na França de Michel Platini, algo que ainda está na memória do camisa 9 da seleção, Careca. Tivemos alguns detalhes que não fomos assim competentes para finalizar, chances perdidas, tivemos até um pênalti, né, que infelizmente o Zico assim bateu e não conseguiu converter, mas enfim, aí passou a França, mas aquele jogo nós jogamos muito mais do que a França. Sim, em 1970 os mexicanos se renderam a Pelé. A Copa de 1986 seria de um argentino de 1,65 m de altura. De São Paulo, Roberto Lioi. Nando Pinheiro, Partido Liberal São Paulo. O PL sabe que a disputa cega por espaços políticos acaba nos tirando aquilo que temos de melhor, que é a nossa capacidade de fazer, de construir, de produzir, de reinventar. Para o PL, todos os dias temos que dar o nosso melhor em nossas casas, em nosso trabalho, educando nossos filhos e muitas vezes atingindo nossa capacidade máxima. Então, por que não fazer o mesmo com a política? É hora de participar, se doar e olhar para o próximo como se fosse você. Felice. Futebol, vamos CBN. Apresentação: Marco Guarizo. Estamos de volta, 8h59. Vamos até às 10, repercutindo esta derrota do Guarani, 3-1 para o Londrina. Terminou em São Januário também. Olha, no fim do jogo, o Nenê fez de pênalti. Depois um golaço de falta do Palácios. 3 para o Vasco, 0 para o Operário. Vasco que segue na segunda colocação neste Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre a vitória do Londrina para o Londrina em cima do Guarani. Agora a equipe do Futebol CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começando com o voto de Carlos Cabela. Opa, Guarizo, rapaz, complicado, né? Mas João Paulo, vai. Pra mim, o cara que mandou no meio campo ali, da equipe do Londrina, João Paulo, pra mim, o craque do jogo. E fica mais craque ainda porque quando ele jogava aqui por Campinas era João Paulo Silva, né? Agora fica mais fácil de narrar, né, Cabelo? Pelo amor de Deus, já chega que tem nome composto. João Paulo ainda é fácil o nome composto, mas tem nome composto que é complicado, velho. Johnny Lucas, por exemplo. Qual? Johnny Lucas. Camisa Johnny 8 do Londrina. William Lepo do Novo Horizontino também é meio complicado. Mas pra mim ele sempre foi Lepo. Ah, pronto. Até porque, né? Porque esses jogadores que têm nomes diferentes, né? A gente coloca, né? Eles têm que pôr o sobrenome. A gente sabe que o empresário quer que ele seja reconhecido em qualquer clube que ele joga, né? Por isso que o jogador hoje em dia tem 2 nomes. Mas você tem um sobrenome diferente, né? Por exemplo, o Zanocelo, que hoje está no Santos. Quando ele jogava na Ponte, este que vos fala narrava como o homem das 8 sílabas, né? Precisa Vinícius Zanocelo. Coloca só Zanocelo, né? Bom, mas isso é papo para resenhar a qualquer outra hora. Vamos liberar o Carlos Cabela para descansar. Grande abraço, Cabela. Até a próxima. No caso do Vinícius Zanocelo, você podia colocar um Vinicelo, né? Ficava mais fácil, falava os 2 nomes ao mesmo tempo, né? Um abraço, bom final de semana. Até segunda-feira, 11h30 da manhã. Finalmente vai descansar, hein, Carlos Cabela? Valeu, Cabela. Um voto, portanto, para o João Paulo, volante do Londrina, que passou pelo futebol de Campinas, pela Ponte Preta, né? Agora vamos para o voto do repórter Léo Tonin. Eu vou dar um voto até de confiança no Silas, hein? Acho que entrou como uma aposta, fez até uma boa partida, marcou um gol. Detalhe também para o Matheus Pereira, que lateral do Guarani, que caso concretize aí saídas, né, de alguns jogadores do Guarani, como foi do Ronald, mas o Matheus Pereira vai ser muito sentido, hein? Lateral esquerdo, hein? Mas eu fico com o Silas, então, camisa 96, volantão do Guarani. Um voto para o João Paulo, um voto para o Silas. O que a gente já sabe é que um volante é eleito o craque do jogo. E aí,
Carlão, um dos dois ou você tem um outro voto? Lembrando que o voto do comentarista tem peso 2 para o caso de desempate. Seu voto é praticamente um gol fora de casa, Carlão. Então eu vou dar para o Eltinho o voto de craque do jogo. Bateu falta, foi bem. O João Paulo foi bem também. Gostei do Dudu Silas, o cara que é muito criticado, né? Mas eu fico com o Eltinho, o craque do jogo. Eltinho, portanto, é eleito. O Carlão, ele está fazendo meia-culpa, né? Porque ele disse que Eltinho é bom, mas se pudesse evitar. Sim. Não foi o caso, né, Carlão? Eltinho, autor do gol de falta, portanto, é o craque de Londrina 3, Guarani 1. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Você está procurando um ERP. Marco Guarizo. Vamos lá mais uma vez, né? Trazer aqui, vamos prestigiar quem apoia o craque do jogo. Já foi? Então vamos lá. Voltando aqui do futebol CBN Campinas, são 9h03. O Londrina bateu o Guarani por 3-1. Resultado que mantém o Bugre na penúltima colocação deste Campeonato Brasileiro da Série B. 13 pontos em 14 rodadas, menos de 1 ponto por rodada. O ataque, deixa eu olhar aqui, vou atualizar os números, né? Mas é menos de 1 gol por jogo, com certeza, né, Léo Toninho? Enquanto carrega aqui, exatamente, deixa eu ver o número. 9 gols, tomou 16, menos 7. Só um detalhe, né, que eu vi até algumas informações que tanto o Guarani quanto a Ponte, CSA e o Vila Nova são os times que mais precisam de finalizações para fazerem os seus gols. Uma média de 23 para uma bola entrar. Eu até havia questionado, né, o Benhur numa entrevista coletiva. Eu falei, Benhur, o Guarani marcou apenas 3 gols na competição e tem, sei lá, uma média de 7, quase 8 finalizações por jogo. Por que essa discrepância? Naquele momento ele até não falou nada muito pontual com relação à técnica, nada. Ele falou que é um trabalho e confiança. Então, não sei se ainda segue com a mesma opinião, mas certo que o Guarani do ano passado, que tinha um Bruno Sávio, que tinha um Andrigo, que tinha um Regis, que tinha um Todinho, né, que voltou quase no meio ali da temporada, era um time que marcou muitos gols. Eu pego aqui a tabela agora, pra gente fazer um bate-bola, mas nada se reflete ao Guarani desse ano na Série B, né? Com certeza não. É legal você pegar pra gente fazer esse comparativo. Vamos atender os nossos ouvintes aqui, ó. O Carlos Fabiano Cutioli, de Indaiatuba, tá falando que o Flávio Paradella, que desculpe, mas o Guarani vai terminar em último. O torcedor tá meio chateado. Daqui a pouco vai ter o comentário do jogo, né? A gente vai falar da partida em si, mas essa pergunta que vem do ouvinte, final do telefone 0829, vai muito em cima do que perguntou o Léo Toninho agora há pouco, Carlão de Freitas, sobre o trabalho poder durar 1 mês só. A pergunta do nosso ouvinte é: a culpa é mesmo, ou melhor, o problema do Guarani é mesmo o técnico? Como também não costumo colocá-lo na cruz, né, em virtude de tropeços. Eu acho que ele tem parcela, sim. Mas principalmente nessa fatia, eu acho que o bolo maior fica com a diretoria, né, Guarizo? Não tem como. Quem contrata é a diretoria. Só que eu vou dar também um percentual importante para o técnico Daniel Paulista, porque como ele fez uma grande campanha no passado, é aquela velha teimosia dos nossos clubes, né? Aí ele pegou a chave do brinco de ouro, o cadeado, ou seja, virou senhor Guarani. Então, através do Daniel Paulista, chegaram jogadores com qualidade duvidosa, né? E esses jogadores estão atrapalhando o desenvolvimento, porque saíram Regis, Bruno Sávio, Todinho, Andrigo, jogadores importantes. E as peças de reposição, elas não foram à altura. E o jogador diferente que nós achávamos que seria o Giovanni Augusto não está sendo.
Giovanni Augusto, nota 5,5, com muita boa vontade, em algumas partidas, nota 6. Né? E não está fazendo o que o Regis fez na temporada passada. Então, devido a essa diferença, né, na reposição, o Guarani está sofrendo bastante. E eu sou um defensor desse grupo do Guarani, mas eu acho que agora está chegando o momento de eu dar a mão à palmatória. Hoje o Guarani é um candidato, sim, ao rebaixamento. É inadmissível os gols que o Guarani tomou no início da segunda etapa. O Guarani tinha feito um bom primeiro tempo, razoável para bom a partir dos 20 minutos. E em 2 minutos coloca tudo a perder. Falha clamorosa do seu Leandro Castan, principalmente. E durante o jogo nós enumeramos algumas falhas, a começar pela estreia lá em Santa Catarina contra o Brusque. Depois tivemos o jogo contra o Novo Horizontino e já tivemos essa falha de hoje. 3 falhas que resultaram em gols, né? Contra o Novo Horizontino a vitória veio, mas hoje não. Hoje perdeu, ou seja, perdeu para o Brusque e perdeu para o Londrina. 2 jogos com falhas individuais. Então acho que é um conjunto de fatores, mas a principal fatia do bolo eu fico com a diretoria. Porque muita gente critica o jogador, tudo bem, o jogador é limitado, o jogador é fraco, o jogador não tem condições de atuar num clube como o Guarani, numa camisa pesada, mas o jogador não enfia o revólver na cabeça de ninguém exigindo a contratação. Então a gente tem que sempre jogar a culpa no dirigente. O jogador é a parte mais fraca do processo. Hora ou outra, alguns jogadores cometem excessos, cometem erros, claro que sim. Mas diante de um processo negativo como esse que vive o Guarani hoje, eu acho que a maior parte do bolo, a fatia do bolo, fica com a diretoria. Depois eu coloco um bom percentual para o Daniel Paulista em termos nas escolhas das contratações. E claro, o Marcelo Chamusca dividindo aí com os jogadores. Então esses fatores fazem com que o Guarani hoje ocupe a penúltima colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir de hoje também eu mudo a minha opinião. Sempre defendi o Guarani, achando que o Guarani tinha time para escapar, mas hoje eu coloco o Guarani como um candidato também ao rebaixamento. Léo Toninho, você, pela experiência que você tem, né, na reportagem, a gente está vendo aqui, por exemplo, o Fábio Velido está falando no YouTube, já especulando que gostaria de ter um outro treinador, no caso dele, o Elano. Começa a fritar lá dentro, Léo Toninho. A gente sabe que o Guarani estava tendo, até a saída do Daniel Paulista, uma sequência. Terminava o campeonato, trocava às vezes, né? A gente lembra do Felipe Conceição, que saiu porque foi assumir o Cruzeiro, mas o ano passado, por exemplo, o Campeonato Paulista não agradou, o Alan Al foi demitido ao final do Campeonato Paulista para a chegada do treinador, o Daniel Paulista. Dessa vez você já vê um movimento aí de fritura do técnico Marcelo Chamusca, Léo? Eu acho que tem alguns cenários, né, Guarani? Detalhe, eu vim durante a transmissão anotando algumas situações. O último jogo do Benhur Moreira, foi dia 19/5, 0-0 contra o Vasco fora de casa, foi lá na Amazônia, né? Então teve o mando do Guarani, ganhou uma graninha bacana, mas foi um 0-0. Até que foi um jogo interessante, digamos assim. O Chamusca, ele assumiu dia 28/5, Sampaio Correia 2, Guarani 1. Depois um empate, Vila Nova 1-1, aí entra aquele detalhe, empatou no finalzinho, aquele pênalti bobo, né, um Vila Nova que tá aí na zona de rebaixamento, mas teve um empate. Depois foi um Operário 3-0, aí eu acho que deu uma boa chacoalhada, até a gente chegou a questioná-lo com relação a uma mudança de esquema, algo nesse sentido. Ganhou do Novo Horizontino, deu uma resposta, foi fora de casa, mas como o Carlão falou, houve falhas, mas vieram os 3 pontos, né? Um 0-0 contra o CSA que deixou talvez a torcida um pouco assim, apreensiva. Poxa, ganhou fora, tava pra ganhar do Vila Nova, mas perdeu do Operário. Qual que é o padrão que o Guarani segue? E agora perdeu por 3-1, ou seja, 6 jogos, 3 derrotas, 3 empates, apenas uma vitória. O ponto é, dia 28/6, próxima terça-feira, o Guarani ele vai completar um mês de comando técnico do Marcelo Chamusca. Se caso ocorra aí uma demissão, que eu ainda acredito que seja difícil, porque tá dando a impressão de que realmente o técnico ele tá se esforçando, tem as suas limitações, não acredito que seria o profissional indicado para o momento, eu nem tiraria o Daniel para falar a verdade, por mais que eu não era também muito adepto. Também foi um erro. Até porque foi um empate com o Náutico no finalzinho. A maneira intempestiva como tiraram o Daniel Paulista, o processo de fritura como aconteceu, às vésperas de um derby, aquela coisa desesperada que às vezes acontece em Campinas, né? O derby é importante, mas o derby não significa o ano, né? Então, de repente, você joga fora toda uma estrutura
em virtude de um medo, um receio de perder um jogo importante, claro, mas é um jogo que não significa toda uma temporada. E são os mesmos jogadores, Sim. né? Então tá dando também a nítida impressão que sim, há um problema crônico no elenco, né? Talvez uma falta de peças, principalmente do meio pra frente, que resolva, talvez uma bola só com o Giovanni Augusto. E outra coisa, né, Léo, Guarizo, ouvintes que estão acompanhando a gente, até pela maneira como o Chamusca foi contratado, ele não era a primeira opção. E realmente até me causa uma surpresa, porque o relacionamento entre Chamusca e Guarani foi tão legal nas finais da Série C, toda aquela mobilização, e de repente nessa versão 2022 é um relacionamento tão frio, um relacionamento parece que tão distante. O Chamusca parece que não está à vontade, o Guarani não está à vontade com o Chamusca. Eu não sou a favor de queda de treinador, mas diante desse panorama me parece uma situação inevitável, né? Eu até vou lembrar a gloriosa e saudosa Marília Mendonça, você que gosta, né, Leozinho, Toninho, você que é da noite, que está acostumado às baladas sertanejas, o Guarizo também é um adepto da música sertaneja, aquela música Graveto de Marília Mendonça, sabe? Um relacionamento frio. A gente fala, eu não estou falando brincando, estou falando sério, é um relacionamento frio, que não está dando liga. Pode dar? Pode, mas não está dando liga, não existe a quentura, não existe o carinho de ambas as partes. O Guarani não se abre para o Chamusca, e o Chamusca também ele não dá contrapartida. Então é um momento realmente muito complicado. Eu achava que esse grupo do Guarani iria dar conta do recado, mas sinceramente, hoje estamos abrindo a 14ª rodada, os nossos campineiros passando vergonha, infelizmente, mas hoje eu coloco sim o Guarani como um candidato ao rebaixamento, muito em virtude do que aconteceu hoje em Londrina. Depois de um primeiro tempo razoável para bom, em que o empate acabou sendo justo, você não pode tomar 2 gols com falhas individuais em 2 minutos. Em 2 minutos, Léo. É o que eu falo aqui sempre. Eu acho inadmissível você tomar gol antes dos 5 minutos, seja primeiro ou segundo tempo. Por quê? Cara, você faz toda uma preparação no vestiário, você fecha, você grita, você joga a bola, sabe como é que é, Léo? O cara grita, vamos pra cima, pra você tomar 2 gols em 2 minutos. Então é inadmissível. E outra coisa, eu também não gosto de crucificar jogador, mas o Leandro Castan não tá bem. Então acho que chegou a hora de tomar também uma atitude, colocar o Leandro Castan pra descansar e fazer uma mudança drástica também nesse sistema defensivo do Guarani. Exatamente. E Guarizo, só um detalhe, né? Até com relação à sua pergunta, a gente fez, claro, toda essa análise no paralelo, mas assim, se caso concretize, não hoje, mas talvez na próxima terça-feira, a própria diretoria pode já estar fazendo um atestado realmente de incompetência, porque trocando 2 treinadores e a forma que fez em um mês, realmente reconhece que a montagem não foi bem feita, as escolhas não foram bem feitas, que no pior das hipóteses, não queremos ficar com o Daniel Paulista, ok, então acabou o Campeonato Paulista, teria desligado o técnico. Nós temos, dá pra debater, Guarizo? Como é que tá de tempo aí? Tá apertado? Não, vamos pro intervalo, então, vamos fazer o comentário do jogo e depois a gente debate essa situação. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves.
Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Futebol Globo CBN. Apresentação: Marco Guarizo. 9h17. O Guarani foi derrotado pelo Londrina por 3-1 no Brinco de Ouro. E vamos saber agora como foi esse jogo com o comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas, você já deu um spoiler no bloco anterior sobre os 4 minutos de volta do intervalo do Guarani, né? Pareceu lá vem eles de novo, virou passeio. Sim. Parece que o Guarani ficou no vestiário enquanto só Londrina jogava. Esse foi o momento chave da partida. E o que mais você pode destacar, Carlão, dessa atuação do Bugre? Momento chave. Não tem como a gente analisar esse jogo sem citar estes primeiros minutos do segundo tempo, né? Um primeiro tempo que, em princípio, quase que foge do controle depois do gol de falta do Eltinho, mas a partir da hora em que o Guarani estabilizou emocionalmente, acalmou, colocou a bola no chão, a coisa começou a fluir. Matheus Pereira jogando pelo lado esquerdo, o menino Lucas Ramon pelo lado direito, o Lucão trombando, brigando, até que saiu o gol de empate. E o Guarani terminou bem o primeiro tempo. Tanto é que nós falávamos aqui, se mantiver o ritmo, o Guarani vai vencer o jogo, tem condições para. Mas, cara, aí todo um planejamento cai por água abaixo, né? Por isso que eu falo, a gente critica treinador e tal, mas, poxa, você acha que o Chamusca, ele não chamou a atenção dos caras no intervalo, não orientou o time, não posicionou? Como que você volta, Guarizo, com 1 minuto, 2, você toma um gol e no minuto seguinte você toma um outro aí com uma falha individual? O primeiro foi uma falha do Rafael Martins, concordo. Mas uma falha que hora ou outra acontece. O do Leandro não. Do Leandro, porra, chega a mamona. Desculpa até o palavreado. Mas chega o rei. O cara é zagueiro. Pô, sabe, é muita moleza. A bola ficou lá ricocheteando e tal. Sobrou pro jogador do Londrina e fez o terceiro gol. Aí, Guarizo, fora de casa, 3-1. Emocionalmente o Guarani já está abalado. Como que você vai recuperar? Né? Aí virou o Londrina administrando não, porque nos últimos, depois os 10 minutos seguintes foram de desespero para a defesa do Guarani, porque o GG colocou a bola na trave, o menino chutou de longe, o Rafael fez uma defesa difícil no canto, então quase que o Guarani, eu até me lembro do comentário, o Guarani estava afadado a tomar o 4º gol e aí sim virar um passeio. Mas ele conseguiu sair, né, desse enrosco em que se encontrava, serenou um pouquinho, mas também não exigiu nada do goleiro Matheus Nogueira. Então, esses minutos iniciais do segundo tempo foram minutos que mudaram a minha opinião. Eu acho que o Guarani hoje é candidato, sim, ao rebaixamento. Estragou toda uma estratégia de jogo, né? Porque aí vem a pressa, você joga fora de casa, precisa se expor, quase que toma vareio, né? Nos 5, 10 minutos seguintes. Então, realmente, foram 3, 4 minutos imperdoáveis, Guarizo, para um time que busca a recuperação, para um time que precisa pontuar, para um zagueiro super consagrado, super respeitado, com um currículo invejável, que é o Leandro Castan. O Rafael, coitado, não vai também, né? É impressionante como não vai. Então, hoje, o início do segundo tempo foi um início assustador de um time que tá ali, tá caçando pipa, né, como a gente fala na gíria do futebol. Então esses minutos foram cruciais pro desenrolar do jogo, porque a coisa ficou muito tranquila pro Londrina, jogando em casa, se utilizando dos contragolpes, aí GG colocou na trave, o Guarani desesperado para tentar pelo menos equilibrar o jogo e não conseguia. E outra coisa, né, as principais peças não funcionam mais, o Giovanni Augusto, não sei, tomou um cartão amarelo estranho também, sabe? Não assume a responsabilidade de vestir uma camisa tão pesada, a 10, de Zenon, de Djalminha, de Neto, de Amoroso, de Regis, né, que não era 10, mas jogava como um 10, sabe?
Então tá muito aquém daquele cara que a gente esperava ser um Regis versão 2022. Júlio César também chuta e não sai do lugar, precisa tomar a decisão mais adequada para finalizar a jogada. E o Lucão é o cara que ele precisa da assistência. Às vezes o torcedor critica, o cara não faz gol, tudo bem, o Lucão dá as pichotadas dele, mas é um cara que luta, que briga, sabe? Se você não tem se o seu 10 não funciona, se os seus alas não funcionam, se o seu assistente, o seu jogador de beirado, o atacante não funciona, fica ruim para um cara que é apenas então somente de definição pro Lucão do Break. Então, esse é um jogo que cabe muita reflexão para a diretoria do Guarani. Mais uma vez, eu não sou a favor de mandar treinador embora, eu não sou aquele cara 100% focado em treinador, que eu acho que o treinador é a solução de todos os problemas, como o treinador é o culpado de todos os problemas também. Não acho que é isso. Mas não está dando liga o relacionamento entre Guarani e Marcelo Chamusca. Os dois não se abrem para um relacionamento quente, um relacionamento legal, um relacionamento que foi tão feliz na Série C 2016 para 2017. Então o Guarani ou dá uma chacoalhada, mas precisa dar uma resposta nesse jogo contra o Ituano, senão nós em Campinas, um já vai fazer a gente passar vergonha. Só faltava o outro, né? Aí é muito triste. Carlão e Léo Toninho, tô chegando aí para fazer companhia para vocês no estúdio. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. A Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Deputada estadual, delegada Graciela. 40% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. 80% das decisões de compras são feitas por mulheres. Mas na política, ainda somos minoria. Quanto mais mulheres participarem da política, mais estímulos surgirão para que elas empreendam e se tornem independentes. As mulheres podem e devem buscar seus sonhos. Investir na mulher é investir na família. Partido Liberal. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Apresentação Marco Guarizo. Estamos de volta, agora são 9h26. Vem mais perto do nosso comentarista e do nosso repórter aqui pra gente bater papo nesse fim de jogo, nessa fim de jornada, né? 3 para o Londrina, 1 para o Guarani. Léo Toninho, a primeira pergunta que eu te faço, a gente sabe que hoje tem muita dificuldade para se
fazer entrevistas coletivas depois dos jogos, né? Antes tinha o link na internet, entrava ao vivo e tal, agora não é mais assim, né? Não é a probabilidade que hoje também não tenhamos, né? Isso porque até parece ter um combinado, caso não tenha alguém lá que faça, então até mesmo a assessoria de imprensa do Guarani ela vai se limitando. Fora de casa, se ninguém for, nem tem entrevista. Acredito que poderia principalmente ter nesse momento, né? Mas em casa sim tem, a gente até acaba participando da entrevista efetivamente. Agora, só um detalhezinho, eu tinha falado sobre a tabela, né? Eu fiz também aqui uma anotação e uma conta rápida, ó. Esse ano, o Guarani ele marcou 9 gols. 9 gols. Menos de quase meio gol por partida. O Guarani tem aí 14 jogos, né? Então tem .64 aí de gols no campeonato. No campeonato. Se a gente for parar para fazer um paralelo, né, com a tabela, a última partida 2-2 Botafogo e Guarani o ano passado, o Guarani terminou em sexto com 60 pontos, né? Tem aí 4 pontos de diferença do Avaí, que foi o último time a subir. Mas o Guarani, olha que engraçado, ele marcou 54 gols, ou seja, quase 2 gols por partida, 1.5 em 2021. E detalhe também que o CSA, que tá horrível nesse ano, ele também ficou aí com 48 gols na frente do Guarani. Então é uma campanha ofensiva do Guarani muito ruim, né, Guarizo? E aonde tá esse problema? É a pergunta que a gente faz pro Carlão de Freitas, por exemplo. É falta de qualidade dos jogadores? É um time que tá desorganizado? É tudo isso junto? É culpa dos adversários? O que você pode falar sobre esse mau desempenho do ataque Guarizo, do Guarani? quando a engrenagem vai mal, né, é o combo, né? São jogadores que estão abaixo, né? Jogadores que não passam por um bom momento. A gente acabou de falar do goleiro, Rafael Martins, eu acho que tem influência também, falta de ritmo, né? Embora ele tenha jogado aí contra o CSA. O Castan tá mal. Talvez, não sei, o peso da idade, tudo isso leva em conta. O tempo que ficou parado. Tudo isso tem influência para um atleta de alto rendimento como é o Castan. Você vai falar que o Castan não sabe jogar bola? Poxa, o currículo do cara é invejável, mas tá mal. Nós citamos 3 jogos em que ele falhou e as 3 falhas acabaram em gols. E desses 3 jogos, 2 foram derrotas, né? Contra o Brusque e hoje contra o Londrina. Giovanni Augusto até agora não disse a que veio, vamos falar a verdade, né? Não disse a que veio. A gente traça o paralelo com o Regis. O Giovanni Augusto teve brilharecos, né, com a camisa do Guarani. Eu vou lembrar o jogo contra o Vila Nova, né, que ele foi bem, levou a decisão para os pênaltis. O da Copa do Brasil, né? Isso, contra o Santos, né? Acho que ele foi razoavelmente bem. O Derby, que foi ataque contra a defesa. O Corinthians, eu acho que talvez foi razoavelmente. Isso, então a gente pega aí 3, 4 jogos de uma atuação razoável e um cara que a gente espera muito. Também a estreia do Guarani, né, que foi do Diogo e o Giovanni. Foi o Lucão do Break, né? Mas é um cara que a gente espera muito, né? Porque é o jogador mais caro, o jogador mais valorizado, veio para ser o substituto da referência que saiu, que foi para o Coritiba. O Júlio César caiu muito, as saídas, né? Bruno Sávio, Bidu, né? A gente esqueceu de falar, sai um Bruno Sávio, sai um Bidu, embora o Matheus Pereira parece que, né, um substituto à altura. Se é que vai ficar, né? Se é que vai ficar, tem mais esse problema. E jogadores abaixo, né? Os que chegaram são abaixo. Vamos pegar aqui. O Iago, mal, jogador fraco. Tem 2 jogadores que não entram e se não entram, a semana não tá sendo legal. O tal do Vitinho e o Lucas Venuto. Esse Marcinho também, uns 3, 4 anos que não joga nada. O Silas foi dar uma resposta hoje, sinceramente, né? Quem sabe a partir de hoje seja um outro momento do Silas. Mas é aquela coisa, Guarizo, até que eu ia chamar você pro debate e nós tínhamos aí o compromisso do intervalo. Os políticos. Isso. Aqui em Campinas, né? A gente fala em Campinas porque é o nosso pedacinho. Nós temos a mania do seguinte: o treinador ele vai bem numa temporada, como foi o Daniel Paulista, e você renova, por mais naturalmente você tem o interesse de renovar e renova. E aí, o que os nossos clubes fazem? Eles dão a chave do estádio para esses caras. Aí o que esses caras fazem? Eles indicam aí 5, 6 contratações, jogadores da confiança deles. Aí você tem um Silas, que tá jogando agora, chegou, machucou, Covid e tal, mas agora que tá dando uma resposta. O menino Madison, né? Muito fraco. Iago, fraco. Lucas Venuto, fraco. Não sei se todas essas contratações foram indicações do Daniel, mas o Silas foi,
O Madison me parece que foi. O próprio Iago, acho que trabalhou com ele também no CSA, se não estiver enganado. Sim. Então, 3 jogadores que até agora o custo-benefício é muito baixo, né? Então, esse é o problema, esse vício de você dar carta branca ao treinador. Acho que o treinador tem a possibilidade de indicar contratações, sim, mas com muito critério, né? Porque aí o cara vai embora e o problema fica aqui. Exato. Né? Aí o que esses caras fazem? Aí eles não recebem 1 ou 2 salários, aí eles vão pedir 2 milhões, 3 milhões na justiça. E vamos lembrar um caso, já que você está falando disso. Por exemplo, o Guarani queria de qualquer jeito tentar se livrar do Maxwell, que veio com contrato desde o ano passado. Um jogador que teve grandes momentos no Cuiabá, por exemplo, mas no Guarani nunca aconteceu, né? Se você lembrar o que o Maxwell fez, aquele pênalti no jogo com o Palmeiras lá, que ele chutou a cabeça do jogador do Palmeiras, né? E aí o Maxwell iria sair. Aí chega o Marcelo Chamusca, quer dizer, o Maxwell iria sair se rescindisse amigavelmente, né? Senão o Guarani ia continuar pagando pro jogador ficar. Chega o Chamusca, não, eu confio nele. Hoje, perdendo o jogo, o Maxwell entrou com quantos minutos? 46 no segundo tempo? Então, todas estas situações. Então, é um combo. É o jogador limitado. Mais uma vez, ele não pede para ser contratado, mas é um jogador limitado, jogador que não está no nível de uma Série B ou no nível, né, de um Guarani Futebol Clube. É todo o processo, e o Toninho foi feliz em lembrar o caso do Daniel Paulista. Eu acho que aí é um ruído dentro da competição, dentro do processo do Guarani na temporada. Foi tudo feito de uma maneira atabalhoada. O Daniel já vivia um processo de fritura. Aí você empata com o Náutico. Ali eu acho que eles iriam esperar o derby para ver o que poderia acontecer, mas algum problema teve nos bastidores, porque o Daniel saiu do nada, né? Ele poderia sair depois do jogo da Ponte, mas não da maneira como saiu antes do jogo, né? Tanto é que o Guarani faz o derby com o Benhur. E aí o Daniel, que estava, apesar de uma irregularidade, mas era o cara que estava tocando o projeto, termina, se encerra o projeto, você traz o Chamusca, não virou, não tá virando, não sei se vai virar, e comigo, os resultados não acontecem. Não acontece, joga em casa, empata, joga em casa, perde, joga fora, perde, hora ou outra pega uma vitória, mas aí perde 2 seguidas, e o Guarani tá patinando. E de um time credenciado, não vou falar brigar pelo acesso, não, mas de um time credenciado a ficar ali num G7, num G8, não correr riscos de rebaixamento, hoje é uma situação clara e muito concreta de um time que vai tentar sair do Z4, vai brigar até o final para escapar do rebaixamento. Mas aí você coloca um tema muito importante, eu quero a participação do Léo nisso. Será que essa diretoria não achava que esse time ia brigar pelo acesso igual do ano passado? Claro que achava. Agora vamos mais para trás ainda. Eu já falei mais ou menos sobre o ano passado. Gente, o Guarani enfrentava o Vasco, estava 0-0, o Guarani estava eliminado da Série B, né? O empate não servia mais. Aí teve o pênalti, em que o Cano bate, o gol selaria de vez a chance, né? Acabaria com qualquer possibilidade de acesso. E o Cano perde, o Pablo desce e faz o gol. Pronto, virou uma comoção. E o futebol, ele é maluco, ele permite essa situação. Sim. Aí você vai falar que o Guarani se preparou para o acesso? Ele fez o investimento de acesso? Ele tinha elenco para acesso? Não tinha. Só que a coisa acabou acontecendo. Um jogo heróico que vai virar livro contra o Vasco da Gama. Um jogo bom contra o Vila Nova, que o Guarani empatou no apito, porque era para ter vencido o jogo. E o time estava confiante, estava bem, atropelou o Avaí aqui, as coisas estavam fluindo. Eis que tem um jogo contra o Goiás, e se não fosse o Goiás, fosse um time mais abaixo, o Guarani venceria. Mas o Goiás estava interessado, tanto é que subiu aqui. Ou seja, a briga pelo acesso aconteceu na vida do Guarani. Não foi que nós estamos... Diferente de um Cruzeiro, de um Grêmio, de um Bahia, que são equipes que estão se preparando para subir. O Guarani não, ano passado não se preparou. A coisa aconteceu e o grupo terminou até bem encaixado. Só que os personagens dessa história tão bonita de quase acesso, eles saíram, né? Só um adendo, até com relação à deixa do Carlão, eu até peguei aqui a escalação de Botafogo e Guarani. Última rodada já com alguns desfalques. Já com alguns desfalques, de uma forma básica, ó. Gabriel Mesquita, Samuel Santos, Ronaldo Alves, Thales, depois Carlão, Bidu, Bruno Silva, Índio, Andrigo, Pablo, depois o Persson, Lucão, Júlio e o Júlio César, depois o Renanzinho. Eu fiz aqui uma anotação, de 11, só o Ronaldo, o Índio, o Lucão, o Júlio e agora o Persson, que eu não havia contado aqui. 5 de 11. Olha como o time mudou. E outra. E outro ponto que você comentou de rebaixamento, Carlão. Dos últimos 4 anos, o Guarani, ele brigou para não ser rebaixado em 3. Sim. Só o ano passado que não.
E aí, quando a gente para pra ver a estrutura do Guarani, realmente mudou. Hoje o Guarani tem um centro de treinamento, tem uma fisiologia. Isso é muito bom. Um gramado muito bacana do Brinco, algo que no passado, há 4, 5 anos, nós não víamos. Só que o time, ele brigou para não ser rebaixado em 70% dos campeonatos que disputou. Principalmente as saídas, né? Você perde um Bidu, um Regis, o próprio Andrigo, que era uma boa peça de reposição pro Regis, o Bruno Sávio, que vivia um momento mágico. Isso faz falta. E as reposições não agradaram. E, infelizmente, o Guarani iludiu praticamente todo mundo, inclusive este que vos fala. Eu fui um iludido, mas hoje eu dou a mão ao palmatório. O Guarani é um time hoje para brigar para não cair. E o presidente, só agora me permite só um detalhe. Não, vamos continuar, tem tempo para conversar. Não, porque ele comentou, eu acredito assim, são análises, eu acho que tudo na vida são oportunidades, né? Poxa, errou, beleza, então assume que é um erro, cria uma oportunidade e faça diferente. E o presidente do Guarani, ele deu até uma declaração no início da temporada que eu achei interessante quando a gente para ver os bastidores. Olha, o Guarani nesses últimos anos, principalmente com a gestão do Ricardo Moisés, vem investindo mais. Claro, igual eu falei, infraestrutura, o Guarani é um outro clube. O Guarani acho que é o quinto ou sexto investimento. De investimento. Só que da forma que ele falou, olha, há dois anos atrás nós tínhamos um investimento X. O ano passado foi X mais 2 e esse ano é X mais 3. Então quer dizer, teve um investimento maior pro futebol e o resultado é esse elenco. Então, realmente há também aí um ponto de gestão, um ponto de escolha de jogadores. Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Ontem o presidente, o Conselho de Administração concedeu uma entrevista que grupos financeiros vieram aí fazer uma gestão do Guarani. Mas eu, pelo menos, fiquei um pouco na dúvida, né, Léo, pelo que eu li, esse grupo, ele vem para administrar o que tá aí, não é que ele vem colocar dinheiro dentro do Guarani, né? Isso que eu queria que vocês dissessem pro torcedor bugrino que tá nos acompanhando. Exatamente, ele é parte processual mesmo, né? Não vem como um parceiro de incentivo financeiro, né? Mas ele vem realmente como o presidente falou e com as próprias empresas. Acho até interessante, né, o fluxo de ter ferramentas para uma maior transparência em administração, é literalmente para onde vai os gastos e realmente precisa ser cobrado. E no sentido também de captação de recursos. O futebol, ele é complicado. Claro que aí é o papel do presidente, do departamento de marketing, de fazer acontecer, até porque estão lá para isso. Não é fácil, até pegou um ônus aí de um Guarani completamente limitado, falido, que se não fosse a Magnum comprar o Guarani ou comprar o terreno de forma geral, o Guarani teria fechado as portas. O Guarani, ele estava numa situação complicada, que talvez o Humberto Louser tenha salvado o Guarani, no sentido de não ser rebaixado. Um Carpini pegou um Guarani complicado depois da saída de Maurício Barbieri, então foi complicada essa gestão, e o próprio Felipe Conceição deu uma outra cara pro Guarani. Agora, entre esse ponto, vem no primeiro momento para fazer mais uma mudança na parte interna, na parte de processo, mas não veio com valor. Claro que deve ter alguma negociação por levar o nome, algo nesse sentido, mas não é um fornecedor, né, um patrocinador master, por exemplo, isso não tem. Não é o patrocinador do Palmeiras, por exemplo. Não seria. Ou os do Atlético Mineiro. Exatamente. Né, que são vários, né? Inclusive a construtora que tá fazendo a arena do clube, né? Isso não. E que bacana, todos os patrocinadores do Guarani que fazem parte do projeto, continuem, valorizem o futebol, não só do Guarani, mas o futebol de Campinas, eu acho bacana. E Campinas, muitos milhões de habitantes, poderia ter algum tipo de gestão um pouco diferente nesse sentido. Mas é aí que eu quero chegar. Será que o torcedor que tá mandando as mensagens, né? A gente tá recebendo aqui. E hoje eu vi aqui, né? Tava olhando o WhatsApp e também o YouTube, e até torcedores da Ponte Preta estão fazendo comentários. Por quê? Porque o torcedor de Campinas desanimou. Hoje a gente vê 2.000 torcedores, se tanto, ou no Brinco de Ouro, ou no Moisés Lucarelli. Será que o torcedor não pode fazer? Tudo bem que a gente tá falando de um clube gigante, de uma torcida gigante, mas o que o Vasco fez hoje? Lotou São Januário e foi ganhar do Operário aos 40 minutos do segundo tempo. Depois fez 3 gols, fez 3-0. Será que não tá faltando isso também? Porque o torcedor cobra, só que eu falo isso, eu não sou de Campinas, né? Para eu assistir meu time, eu teria que desembolsar uma boa grana, além de viajar para São Paulo. Mas o torcedor do Guarani, que hoje é a pauta, mas a gente pode colocar na ponte também, R$50 por mês para poder ter acesso a todos os jogos. Nem se você ficar bravo com o time, você não quer ir porque o time é muito ruim, mas pagar R$50 por mês para ter acesso livre a todos os jogos do seu time, será que... Eu não estou colocando a culpa no torcedor, mas será que ele não poderia ter uma parcela, ele não poderia ajudar? Eu acho que vou dizer assim, é um pouco polêmico, até porque, e eu acho que é válido também a cobrança em cima do torcedor. Agora, eu acho que o que move o torcedor é o clube. Eu acho que tem que partir do clube, né?
E os nossos clubes hoje, infelizmente, eles não estão entregando, né? Eles não despertam no torcedor o orgulho, a vontade de ir ao estádio. Isso, o orgulho ele sempre vai ter, seja o Ponte Pretano, seja o Bugrino, mas ele não desperta no torcedor a vontade de ir. Por quê? Primeiro ele vai, o Guari, os amigos que estão ouvindo, ele não vai porque aqui em Campinas é diferente, aqui são clubes que já foram gloriosos, mas são clubes hoje. O futebol brasileiro atingiu uma dinâmica hoje financeira tão gritante para os grandes, que hoje viramos times médios pequenos, como disse o Filipão, né, do referindo ao Atlético Paranaense, que, pô, é um gigante, médio gigante. Mas Ponte Guarani hoje são pequenos, né, e os clubes em si, eles não têm muita coisa para dar. Então, o cara que vai no estádio, esses 2.000, seja no Brinco, seja no Moisés, ele vai pela entidade, né? Ele vai pela camisa, ele vai pelo amor. Não, mas eu não tô falando dos 2.000 que não vão, não. Eu tô falando dos 28.000 lugares que sobram. Sim. Então, esses que vão, eles vão pelo amor. Eles vão pela entidade, eles vão por aquela coisa familiar, genuína. Porque hoje o garoto, poxa, eu tenho o Arthurzinho lá. Cara, ele não vai torcer pra Ponte Preta, ele não vai torcer pro Guarani, a não ser que seja um incentivo muito forte por parte dos pais. Mas o que acontece? O meu filho assiste o jogo, o time dele não é campeão, o time dele só briga pra não cair, o time dele é um vexame, aí ele liga a televisão, ou ele tem, ele não entende, mas ou ele tem essa Liga dos Campeões, que é uma sensação. Outro esporte. E aqui no Brasil, outro esporte, e aqui no Brasil ele tem, por exemplo, o que chama a atenção dele hoje? Ele gosta do Atlético. Por que ele gosta do Atlético? Porque o Atlético é bom. Porque o Atlético tem um cara que chama o nome ajuda, né, a conquistar a criança, mas é um time que tá chegando, que tem E Campinas, o que vai fazer a criança torcer pro Guarani? Por que a criança vai torcer pra Ponte? Por causa do pai. Porque os times são lastimáveis, jogadores abaixo, isso, é coisa de família. Então, infelizmente, às vezes, até um debate longo, eu conversava com o Cabelo sobre isso também. Às vezes a gente cobra mais do que nossos clubes podem dar. Não sei se Ponte Guarani hoje tem mais pra dar, sinceramente, não sei. É que eu tô falando com 2 campineiros aqui, tô errado? Tô certo, né? Eu cheguei em Campinas com 20 anos de idade, fazendo faculdade, tá? Foi até a época que começamos a trabalhar juntos logo depois. E um dia eu perguntei, por quê? Porque eu vim de Bauru, morei em São José do Rio Preto, todo o interior de São Paulo, você até torce pro time da cidade, mas você tem um dos grandes. Sim. E eu fiz aquela pergunta, mas você torce só pro time de Campinas e não para os grandes? O cara regalou o olho e quase me bateu. Sim. Campinas é a única cidade do estado de São Paulo, do interior, que os times têm torcida própria. E pelo que você tá falando, isso tá acabando, Carlão. Tá acabando, eu falo com dor no coração, sabe? Eu falo com dor no coração, porque... Eu não sei, realmente, mais uma vez, eu não sei se a gente cobra, mas se os clubes podem entregar. Porque, infelizmente, a realidade nossa hoje, poxa, a gente não briga mais por um acesso em Série B, né? Brigamos ano passado com o Guarani, mas toda a história que eu contei aqui aconteceu, né? E Série A, eu acho que, sabe, já virou uma utopia. Mesmo se nós subirmos, né? Eu falo dos 2, a gente não tem força para permanecer 2, 3 anos. Aqui é interior, aqui não é capital, a dinâmica do futebol mudou, né? O Guarani chegou em 2000, 2001. Cheguei em 2001. Nós disputávamos a Série A do brasileiro. Foi o ano que o Guarani foi rebaixado a primeira vez no Campeonato Paulista. Mas era uma série, e tinha Série A de Brasil. O Guarani disputava. Na Série A do brasileiro até... Ele caiu no Paulista, contra a Santista, né? Ele caiu contra a Santista, mas disputou o brasileiro, fez uma campanha até razoável. Depois, 2002, acabou caindo no Rio São Paulo. O Guarani e a Ponte disputaram para não cair, aí o Rio São Paulo não teve sequência. Mas aí os 2 times ficaram disputando o derby na Série A do brasileiro muito até tempo. 2004 nós disputamos derbys na Série A. Mas hoje, sinceramente, ficou muito difícil. A diferença financeira ficou exorbitante. Antigamente, quando o futebol ele era gerido pela bilheteria, nós brigávamos com os grandes, ora ganhávamos, disputávamos. Hoje não, hoje... Somente aqui, né? Mas hoje como que nós vamos enfrentar um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo e o próprio Santos? Não tem como. Não dá pra falar, né, Carlão, que a torcida não apoia, porque você pega, por exemplo, um Guarani de Vadão, que chegou na final de um Santos de Neymar, que foi muito bacana. O jogo que fez contra o Palmeiras, com gol de escanteio do Fumagalli,
com o brinco lotado. Depois jogou com a Ponte com a semifinal das semifinais, que teve lá o Medina e tudo mais. Só que aí teve a saída do brinco, foi lá pro Morumbi e tudo bem. Aí que tá, né? Mas a potência até da torcida. Aí, fazendo uma referência à Ponte, que legal a Ponte ter chegado na final da Sul-Americana. Sim. Eu achei aquilo maravilhoso. Pensando em Campinas, como eu gosto de ver a cidade lembrada. Pois a Ponte de Campinas está na final, joga diante do Lanús. A forma que foi, ganhando do São Paulo, da forma que ganhou o São Paulo, entre aspas, chorando porque não queria jogar no Majestoso, jogou lá em Mogi, e a Ponte ganhou lá e empatou em Mogi. Então assim, olha como que a potência, que a gente tem um produto Ponte Preta e Guarani muito grande que as pessoas não sabem fazer acontecer. Exatamente. Vamos fazer um último intervalo, já a gente continua esse debate. Pra você que tá ligando o rádio agora, mas o que aconteceu? Por que vocês estão falando disso? Porque o Guarani perdeu por 3-1 pro Londrina, levando 2 gols em 4 minutos no início da segunda etapa. Futebol CBN, aqui tem jogo. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Apresentação: Marco Guarizo. 9h49, o torcedor bugrino quer ouvir as explicações. E o técnico Marcelo Chamusca fala após a derrota do Bugre para o Londrina por 3-1. A gente pesquisou, o time chutou mais a gol, o time teve mais posse de bola, teve mais passes trocados, mas a bola teme não entrar e o Londrina teve uma noite também memorável. Boa noite. Não adianta vir para uma entrevista como essa, depois de você perder de 3-1 da forma como a gente perdeu, e falar dos números, né? Eu tenho falado muito dos números e não adianta número bom se você não consegue transformar em resultado final de jogo. Até os 18 minutos, quando nós sofremos o primeiro gol, nós tínhamos algumas dificuldades. O Londrina pressionava a nossa saída, nós não conseguimos sustentar a bola, principalmente no último terço do campo do adversário. Eles pressionaram muito até a hora do gol, apesar de não ter criado nenhuma possibilidade real, nosso goleiro não trabalhou. Aí depois dos 18 minutos, quando o Londrina fez o gol, o Guarani tomou controle total do jogo, passou a dominar todas as ações. Fizemos um jogo praticamente de meio campo,
atacando o adversário, finalizamos, o goleiro defendeu, teve bola na trave, fizemos o gol no final do primeiro tempo, terminamos melhor do que o adversário e voltamos para o segundo tempo. E em 3 minutos o jogo foi decidido, em um escanteio e um erro nosso de saída, que o adversário aproveitou bem, em uma característica que é forte do Londrina, uma transição ofensiva. Eles acabaram fazendo ali em 3 minutos os 2 gols que definiram o jogo. Daí em diante, nós tentamos de tudo, fizemos as substituições, colocamos praticamente o time nos últimos 15 minutos finais com um volante só, com 5 jogadores mais adiantados, 4 atacantes, mas nem com toda essa expectativa da gente poder pelo menos diminuir e voltar para o jogo, nós conseguimos fazer o segundo gol e buscar o empate. O adversário foi competente nesse aspecto, se fechou bem. Às vezes que a gente conseguiu furar, a gente não teve a capacidade, foi bola na trave, o goleiro defendeu, chutamos bola para cima. Então o resultado, na verdade, é um resultado que não mostra o que foi o jogo, mas o futebol é assim e em 3 minutos nós perdemos de 3-1. Chamusca, sobre a questão da formação tática, né? Você vem colocando 3 zagueiros, né? Por mais que você varia um pouco dentro de campo conforme o jogo, mas é uma formação que você vai continuar, pretende dar uma sequência, ou você acha que não teve nada a ver isso hoje, foi mais pelo apagão do início do segundo tempo que acabou resultando e deve manter isso? Não, eu acho que se você for fazer leitura tática de jogo, a leitura tática de jogo é positiva, porque a gente teve mais a bola que o adversário, a gente criou mais, a gente finalizou mais, todos os números foram melhores, né? Então não tem como, por exemplo, justificar o placar do jogo por qualquer questão tática. O placar do jogo foi um início de segundo tempo muito ruim, onde a gente cometeu erros que foram determinantes para a definição do resultado do jogo. É isso que a gente precisa corrigir e continuar trabalhando para melhorar o acabamento que a gente cria, a gente finaliza, mas não consegue transformar essa construção no resultado final do jogo. Então eu já venho falando isso desde o dia que eu cheguei. O torcedor fica ansioso, o torcedor fica muito chateado. Nós aqui dentro, internamente, estamos tentando de tudo que você imaginar, dando oportunidade a todos os jogadores, mexendo em parte tática. A gente está tentando criar todas as possibilidades possíveis para que a gente possa sair dessa situação que está incomodando a todos nós. Chamusca, eu vim de Campinas, sou torcedor do Guarani e, assim como outros meus amigos torcedores, estão com o coração apertado, com medo maior que o time caia para a Série C. Esse é o nosso maior medo, né? E, assim, a pergunta minha é se o problema é emocional, porque no jogo passado o Iago errou uma bola embaixo do gol na trave, né? E hoje, de novo, o Lucão, acho que em outra fase as coisas não têm acontecido, né? E o problema de tudo isso é emocional? A gente tem força para sair dessa situação e não cair? Força tem, até porque nós estamos num momento da competição e se você pegar a pontuação, hoje, por exemplo, uma vitória, a gente ganhava 6, 7 posições e você fica a 5, 6 pontos do bloco de cima. Então, a competição está muito apertada, é um perde-ganha muito grande. Então, tem muita coisa para acontecer, mas existe e nós não podemos desassociar o aspecto mental e emocional dos outros aspectos do jogo, da tática, da técnica, da parte física, porque ele está totalmente inserido. Claro, o time em zona de rebaixamento, nessa luta árdua, jogo a jogo. As coisas não acontecem da maneira como a gente planeja que aconteçam no jogo. Hoje, por exemplo, a gente com o jogo totalmente controlado, em 3 minutos você perde o jogo. Então isso traz uma ansiedade. Aí depois que nós tomamos os 2 gols, a gente desestabilizou ali uns 5 minutos até conseguir se equilibrar de novo no jogo e poder tomar a rédea de novo do jogo e começar a jogar. Mas isso deixa todo mundo apreensivo, comissão técnica. Eu entendo o sentimento do torcedor. O torcedor tem toda a razão de estar chateado, de estar indignado. Só que só tem uma forma da gente conseguir sair dessa dificuldade. É todo mundo se unir. Os jogadores e o elenco nosso são esses jogadores. Então a gente está procurando trabalhar com todo mundo, dar oportunidade para todo mundo, passando confiança para todo mundo, que é a única forma que a gente tem de pegar uma sequência melhor de resultados, começar a transformar esse rendimento que em alguns jogos a gente está tendo no resultado final, para que o Guarani possa sair dessa situação. Aí, Marcelo Chamusca, uma entrevista forte, Léo Toninho, porque esse é o elenco que a gente tem. Às vezes, tem elenco que mexe com o brilho e começa a jogar.
às vezes tem elenco que torce o nariz. Ó, o cara falou, esse é o elenco, ele tá menosprezando a gente. Aí, óbvio, ele tocou no assunto, os 2 gols tomados em 4 minutos do segundo tempo, é inadmissível. O Carlão já disse isso aqui 2, 3 vezes, essa transmissão. Consegui tomar 2 gols em 4 minutos voltando do intervalo. Não é que o time entrou desligado no jogo, ele voltou desligado do intervalo. E essa entrevista do Marcelo Chamusca, não vejo, quero a tua opinião, não vejo ainda um tom de despedida. Também não. Eu tive essa sensação mesmo. Eu tive a sensação de ele reconheceu que eu tenho essas peças, eu tô tentando, né? E aí o que você falou é interessante, só um adendo, né? Quando a gente fala do jogo. 3-1 Londrina. Caraca, o Guarani perdeu de 3-1. Não, o Guarani ele tomou um gol de falta. Tava um primeiro tempo, um começo de jogo horrível? Tava. Mas assim, tomou um gol de falta, acabou marcando com um gol interessante, até de uma criação pela direita, um ajuste do Matheus e a batida de fora do Silas, e criou chances para fazer gols. Aí entra aquele ponto da desatenção. Mas assim, até o pouco que jogou, chegou próximo até de vencer do próprio Londrina, que pelo resultado, né, você não se espanta pelo 3-1 fora de casa. Então assim, dá pra tirar mais dos jogadores. É a parte psicológica. Talvez ele possa falar, olha, a gente tava jogando no 4-3-3, não deu certo, tô colocando 3 zagueiros, não dá mais, mas tenta rodar, sei lá. Pensou talvez em tirar o Lucão do break, colocar 3 jogadores de mais velocidades na frente, fazer de uma forma diferente, porque já deu pra ver que 3 zagueiros não vai dar certo não. Nem quando ganhou do Novo Horizontino tava bacana. E já deu pra ver que é complicado. Então são esses detalhes que eu acho que vai ser o desafio do Chamusca. E o reconhecimento dele. Os jogadores são esses. Então tá certo, que se forme uma família, então que se forme a união dos jogadores nesse sentido do espírito, porque futebol tem que jogar mais. É trancar a casinha e não perder mais? Tá bom, então não perca mais os próximos 5 jogos, a confiança vem. Eu penso um pouco nisso, mas ficou a sensação de que ele não tava com aquele sinônimo, talvez um alinhamento até interno, falou, olha, não tô conseguindo tirar água de pedra aqui, eu tô tentando, fazendo o melhor. Mas pelo futebol, quando o Guarani jogou bola, tem aquela bandeira de que poderia jogar mais, poderia ser um time mais, no mínimo, competitivo, viu, Guarizo? Eu também acho, e que não caia como uma bomba essa declaração em cima dos jogadores, porque se você olhar o copo meio cheio, é o seguinte, eu tenho esses jogadores, porque tem técnico também que vai pra coletiva, pra tirar o dele da reta, ele fala, eu vou pedir reforços. Não foi o que fez agora. Só que até o jogador do Guarani sabe que o Guarani precisa de reforços. Agora tem que saber para que lado que vai cair essa declaração aí. Eu tenho esses jogadores, se é pro lado positivo ou pro negativo. E só um adendo rapidinho, mais uma vez, até falei pro Carlão em off, quem sabe a saída do Giovanni Augusto não pode ser bom pro Guarani? Porque ele em campo, ele mostra o 10, o capitão e o jogador experiente, que até agora não deu liga. Vamos imaginar que 80% não deu certo. Claro que ele tem um papel tático e tal, mas 80% ele não resolveu, não foi aquele brilhante. Só que agora sem ele, bom, não tem mais agora essa dependência do Giovanni Augusto. Grande abraço pra você, Léo Toninho. Prazer estar com você novamente. Até a próxima. É isso aí, um grande abraço a você, Guarizo, Guarizão. Um abraço pra galera e pro pessoal de casa também. Ao Carlão de Freitas, que precisou se ausentar um pouquinho aqui. Valeu, Carlão. Carlos Cabela, que transmitiu a partida. A dupla Elton Grimaldi e Nilson Belisário na mesa de som. Grande abraço pra equipe, pra todos os nossos ouvintes. Essa é a equipe do Futebol CBN Campinas que transmitiu Londrina 3, Guarani 1. Grande abraço, obrigado pela companhia. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZY